Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Pietro, e hoje damos continuidade a uma série de vídeos que eu estou fazendo aqui no canal, que são os Bookshelf Tours, os passeios pela minha estante de livros, e o tema de hoje é um tema que eu estou enrolando bastante para fazer, que é para falar dos meus livros sobre Renascimento italiano, né? Livros gerais sobre o Renascimento italiano, né? Sobre a arte do Renascimento italiano. Aqui são os livros de arte, tá? No último vídeo a gente viu os livros da Idade Média, arte medieval, então tinha românico, gótico, também teve Van Eyck, teve, enfim, uma série de coisas interessantes. E a gente vai continuar daqui, eu não sei se dá pra ver no vídeo, mas são livros que ficam nessa estante, nessa prateleira de baixo. Começa aqui, tudo isso aqui, e vai até aqui, que eu acho que vocês também não estão vendo. Enfim, tem livro pra caralho. Eu acho que seria mais inteligente fazer um vídeo só. Como é um tema que não faz sentido separar em subtemas, porque é tudo renascimento. Enfim, eu posso separar, mas vai perder engajamento. Então vai ficar tudo num vídeo só, e aí depois, a partir daqui, são os artistas isolados do Renascimento italiano. Então vai desde Cimabue e Giotto até, enfim, não sei qual é o mais recente, talvez o Veronese, Giambologna e tal, e aí começa Barroco, e etc, etc e tal. É isso, é meio difícil de separar. Até tem algumas separações, tem a parte de arquitetura, tem a parte de escultura, que é um livro só, e tem tudo isso aqui, que vocês não estão vendo, é pintura. Livros gerais sobre pintura. Talvez, se o vídeo ficar muito grande, eu separe. Enfim, vamos vendo. Mas é isso, sem enrolar muito, porque não tem por que enrolar. Primeiro que eu tenho aqui, é um livro bem clássico, e bem geral, que é esse livro do Frederick Hart sobre a história da arte italiana do Renascimento. É um livro bem o que eles chamariam em inglês de textbook, né? Um livro meio geral, assim, não tem uma tese, não tem muito uma digamos, uma abordagem específica, ele é centrado em alguma coisa específica, ele é mais geral, e ele conta mais ou menos a história de todo a arte italiana do Renascimento. Vai ter mais foco em Florença, claro, e enfim. Vai falar de todas as obras conhecidas, não tem muitas fotos coloridas, é um livro mais fotos em preto e branco, mas é um livro bom, em inglês. Normalmente eu indico para as pessoas que querem começar a estudar Renascimento, querem começar a ler sobre isso, porque é um livro que tem as principais obras ilustradas e com um comentário, assim, competente. Não é um livro muito forte, não é um livro... Não tem como você saber o que é o Renascimento italiano só lendo isso aqui. Eu acho, por mais que seja um livro grande, um livro que eu não li inteiro, mas eu consultei, ele acaba sendo quase uma enciclopédia, né, por ser essa história mais panorâmica, etc. Acho que tem outros mais recentes, mas eu acho que... Vou tentar segurar o microfone, né, que as pessoas fazem assim. Vamos ver se funciona. Tem outros mais recentes, mas esse é bem clássico e bem antigo. Eu paguei barato, não sei, acho que eu paguei uns 50 conto. Enfim, tá ele aqui. Ai, vai zoar minha mão. O problema não sei como isso vai funcionar. Horrível, né? Não vai dar certo isso aqui. Eu não vou ficar segurando essa bosta desse microfone. Sem chance. Inferno. Olha, essas coisas tecnológicas. Eu posso tentar fazer isso aqui. Será que funciona? Acho que pode funcionar. Será que funciona? Não, isso não vai funcionar nem aqui na China. Não sei o que fazer com essa merda desse microfone. Que saco. Olha, ele já realmente estragou minha camiseta. Realmente ele estragou minha camiseta já. Vamos ver se deixando do lado ele fica menos escroto. Tá, segundo livro aqui é um conjunto de 2 livros, que é um clássico. Um clássico, que é o nosso querido Vasari, né? Ele próprio é um artista do Renascimento, um pintor do século XVI, nasceu em 1511, morreu em 1574, então ele próprio é um personagem dessa história que é o Renascimento italiano, e ele escreveu um livro muito famoso, que são as vidas, né? As vidas dos mais excelentes arquitetos, pintores e escultores italianos, de Cimabue até os nossos tempos de hoje, que na época era, enfim, 1500 e alguma coisa. Tem 2 edições famosas, tem a de 1550 e tem a mais recente, que foi feita depois de 1560 alguma coisa, 1568, que é uma edição maior.
Eu tenho essa de 1550, são bem diferentes. Eu precisava ter uma de 1568, não tenho. Essa edição, se não me engano, essa edição italiana muito boa, da Einaudi, ela é muito boa porque ela tem um comentário, além de ter as vidas dos artistas, né? Enfim, é um livro de fofocas e vidas dos diferentes artistas, mas ela tem ótimas notas, né? Que foi feita por grandes especialistas no assunto italianos, Luciano Bellosi e o Aldo Rossi, que me parece não é o Aldo Rossi arquiteto, tem um arquiteto famoso do século XX italiano chamado Aldo Rossi. Não é esse Aldo Rossi, esse Aldo Rossi eu acho que é outro Aldo Rossi, eu espero, pode ser que seja o mesmo. Não diz aqui se o Aldo Rossi é o arquiteto famoso. Eu tenho um livro do Aldo Rossi. Aqui, o Aldo Rossi. Eu não gosto dele, né? Eu não gosto dele como arquiteto, mas eu tenho o livro e tal. É um livro legal, um livro bonito, mas eu não gosto dele como arquiteto. E aparentemente ele ou uma pessoa com o mesmo nome dele fez a edição dessa fez os comentários e as notas e a filologia dessa edição específica das vidas do Vasari. Ela foi traduzida, inclusive com as notas, eu acho que integralmente, pela editora Martins Fontes. É uma edição bem bonita em português. Eu acho que é idêntico, só que é traduzido. Essa edição é italiana. Enfim, comprei, né? E é muito importante. É a fonte primária, né? De documentação sobre o que foi o Renascimento e tal. É super questionável, né? Ele traça uma história super, enfim, super linear, assim, do que ele tem uma ideia muito clara de uma evolução, né? De um progresso na arte, etc. Que, enfim, não é muito a visão atual do que foi o Renascimento. Mas é importante. É legal os capítulos, são muito legais os capítulos do começo, né? Que ele fala sobre os artistas mais antigos, porque ele erra tudo. Ele vende pra gente que não existe, ele junta pessoas numa pessoa só, ele muda o nome, ele faz todo tipo de confusão, porque mesmo para ele, que escreveu isso lá pelo meados do século XVI, mesmo para ele, era um universo distante, né, o que foi um artista lá do século XIV, um artista até mesmo do século XIII, é um universo muito distante dele, ele não tinha muito acesso a informações sobre o que foi a vida desses artistas, etc. Então é um grande achismo. Nos artistas mais recentes, acaba sendo um pouco mais fidedigno, inclusive artistas que leiam o que ele escreveu, né, que tiveram a chance de ler o que ele escreveu e, enfim, podiam falar, não, cara, eu não fiz isso, etc e tal. Então, tem todas essas questões, né, mas é legal, é um livro legal, e tem muitas histórias engraçadas, ele trabalha muito no campo da anedota, né, tem umas histórias bem divertidas, outras nem tanto. Enfim, é um livro que vale a pena. Se você quer começar a ler Renascimento, você precisa ter. Não precisa ter uma edição em italiano, porque é um italiano mais antigo. Não é difícil, tá? Não é difícil, né? Mas não precisa ser em italiano, tá? E essa edição tem coisas em latim que eles não traduzem. Né? Na Itália, normalmente, não se traduz as coisas em latim. Eles assumem que se você... Enfim, essas edições, esses livros, às vezes assumem que você sabe latim. É meio curioso isso. Tá bem, uma ordem meio esquisita aqui. O próximo é um grande clássico da história da historiografia, né, e sobre a crítica sobre o que foi o Renascimento italiano, que é o livro do Wolfling, Arte Clássica, Introdução ao Renascimento Italiano. Tem em português, não sei qual editora, mas eu sei que tem em português. O Wolfling tem 3 livros famosos, né, ele tem o Renascimento e o Barroco, e ele tem os conceitos fundamentais da história da arte, que estão os dois... não sei se o Renascimento Barroco tá, não sei onde tá, mas estão eu tenho uma outra prateleira que é de teóricos sobre arte, crítica de arte em geral, tá lá. Aqui são os que dizem respeito a períodos específicos. Dos 3, o que eu mais gosto, na verdade eu não li o Renascimento Barroco, eu tenho, mas eu nunca li. Mas o que eu mais gosto entre esse e os conceitos fundamentais, que é o mais conhecido, é o mais comentado, etc., eu gosto muito mais do Arte Clássica. O que é a arte clássica, né? Ele vai estudar o que a gente chama que se chama em inglês de Alto Renascimento ou Segundo Renascimento, que é o Renascimento começa lá, terceira década do século XV, 1420, 1430, começa na pintura, o Renascimento, a escultura começa um pouco antes, a arquitetura começa mais ou menos nessa época também, e tem 3 nomes que são os nomes-chave disso, né, que é Masaccio, o pintor, Donatello
e Brunelleschi. São os três pais do Renascimento, né? Arquitetura, escultura e pintura. Nem vou falar do Renascimento enquanto fenômeno cultural mais extenso, porque aí é uma outra discussão. Estou falando no campo das artes visuais, das artes, arquitetura, etc. Mas você tem, isso foi em 1420, 1430, Masaccio morre em 1428, Donatello e Brunelleschi vivem por mais tempo, mas você tem aí um longo período até chegar nos artistas mais conhecidos do Renascimento, que são, esse microfone, puta que pariu, que são o Michelangelo, o Rafael e o Leonardo da Vinci, que todo mundo conhece. E esse segundo momento do Renascimento, que é já no começo do século XVI, lá para 1510, mais ou menos, sobretudo Michelangelo e Rafael, é algo que a gente costuma chamar de segundo Renascimento ou Alto Renascimento, né? É um momento em que, enfim, complexo de explicar isso, mas o Renascimento toma uma feição mais definitiva e se torna algo mais sedimentado, né? Antes disso, depois do Brunelleschi, Donatello, etc., tem muitos renascimentos, o Renascimento se espalha pela Itália, ele assume diferentes formas. Quando vem Michelangelo, Rafael e o Leonardo da Vinci, o Renascimento atinge uma fase mais clássica, ele atinge uma conformação mais, em parte mais definitiva, mas também mais fácil de ser exportada, né? Então, a partir disso você vai ter um maneirismo, etc., mas vai ser tudo em função muito do Michelangelo e Rafael, né? E Leonardo da Vinci, que vem um pouco antes, ele é um pouco um vestíbulo, né? Antes de você começar a, enfim, chegar no que Michelangelo e Rafael fizeram, né? Tanto... E na arquitetura a gente tem o Bramante também, que pouca gente conhece, mas é a figura um pouco equivalente, né? Porque Michelangelo e Rafael também eram arquitetos, e Michelangelo também era escultor. E escultura é o Michelangelo, né? O Alto Renascimento é o Michelangelo. E, bem, o Wolfram está falando justamente sobre isso, sobre essa segunda fase do Renascimento, que é o Renascimento do Cinquecento, do 500, do 1500 e alguma coisa, que não dura muito, porque logo ele se transforma num maneirismo, né? Você vai entrar todos os maneiristas da Itália Central, Pontormo, enfim, toda uma galera e tal. E o Renascimento vai mudar também de feição. No norte da Itália, e ele não fala aqui, mas no norte da Itália a gente tem também, não sei se ele fala, não fala. Ele fala desses artistas da Itália Central. Ele adiciona também, que são menos conhecidos, mas são importantes, o Fra Bartolomeu e o Andrea del Sarto, como, enfim, outros nomes importantes desse momento clássico, né, do segundo Renascimento, o Alto Renascimento. Mas além disso, a gente tem na norte da Itália outras figuras que também têm um status meio canônico, né, de figuras do Alto Renascimento. Tiziano, o grande pintor veneziano, é um pouco essa figura, ele próprio, e o Correggio em Parma, né, no norte da Itália, também tem um pouco um lugar de são desses artistas canônicos do segundo Renascimento e que é um pouco o final do Renascimento e o começo do maneirismo, né, esse momento de apogeu e de é isso, o Renascimento. Enfim, ele é um pouco diferente do primeiro Renascimento. É um assunto complexo, né? Até o final dos vídeos sobre o Renascimento, vocês vão começar a entender isso melhor. Ainda mais porque eu coloco meus artistas em ordem cronológica. Então vai dar para vocês, eu acho que vai dar para vocês entenderem um pouco tudo isso que eu tô falando. Eu espero. Mas enfim, e o livro do Wolfram vai analisar esse período específico, né? Que vai da época que o Rafael estava pintando os afrescos dele no Vaticano, o Michelangelo também, a Capela Sistina. Fala também das primeiras obras do Leonardo da Vinci. Ele fala pouco do Leonardo da Vinci, mas ele fala, né? Porque o Leonardo da Vinci veio um pouco antes, e aí quem, entre aspas, começa isso, né? Ele um pouco puxa, ele dá o diapasão da música que vão fazer depois, né? Um pouco isso. E o Wolfram faz uma análise das principais obras desse período, dos principais artistas, e é um livro brilhante, assim, E ele vai explicar por que esse é um momento clássico da arte, porque esse é um momento em que tudo se encaixa e a arte europeia, né, a arte italiana consegue atingir acho que o melhor termo realmente é uma conformação clássica, de uma vez por todas, né? Porque o Renascimento anterior, ele é mais experimental, ele tem coisas mais estranhas, tem muitos artistas muito, muito estranhos do século XV italianos, que as pessoas conhecem menos. Tem alguns maravilhosos. Eu gosto muito eu sou mais um cara do Quattrocento do que do Cinquecento. Eu gosto mais do Quattrocento. Eu tenho muito mais livros sobre os artistas do Quattrocento do que do Cinquecento. Mas gosto de tudo. O Wolfram tem até um preconceito. Ele fala um pouco, assim...
tem uma questão estética do momento que ele estava escrevendo, assim, de falar, vamos parar de se empolgar com os 400, né, com Botticelli, com toda essa galera, e vamos dar valor vamos entender por que o Michelangelo, Rafael, Leonardo e essa galera toda são, enfim, são o que são, né. É muito bom o livro, precisa ler. Se você quer entender o Renascimento em termos formais, e boa parte dos meus livros eu sou uma pessoa mais focada na arte como forma, né? Eu não sou tanto, as ideias por trás dos quadros, eu não sou tanto esse cara. O contexto social não me interessa tanto. Eu gosto de ver quadros enquanto pintura, enquanto forma, né? Eu sou um formalista, no fim das contas. E esse livro é fundamental, tá? É um pouco datado, as opiniões dele são um pouco calma aí, mas é análise de obra de arte assim, da maior qualidade. É difícil achar gente que saiba fazer uma análise visual de uma obra de arte, né? Olhar para uma obra de arte e conseguir entender o que está acontecendo, independente do que está acontecendo na representação, né? Do que aquilo está sendo representado. Você conseguir olhar o quadro, as figuras e conseguir analisar aquilo é muito difícil. E o Wolfling faz isso maravilhosamente bem. A descrição dele da Capela Sistina é maravilhosa, por exemplo. A Capela Sistina é muito fascinante, né? Porque, enfim, quando você olha com atenção, você percebe coisas muito interessantes sobre a Capela Sistina que as pessoas não percebem. E não são coisas tipo, tem um cérebro, tem um pulmão, essas coisas. Não, essas coisas. Eu não boto muito fé nessas coisas, eu sei que muita gente bota, eu não boto muito fé. Mas tem outras coisas interessantes sobre a Capela Sistina. Enfim, Wolfling, arte clássica. O próximo é de outro tipo de abordagem, que é mais uma abordagem de conteúdo, né? Uma abordagem iconográfica, que são os mistérios pagãos, né? No Renascimento, do Edgar Wind, eu acho que ele é alemão, então deve ser tipo Wind, não sei se ele é alemão. Livro italiano também, comprei na Itália. A maioria dos livros que vocês vão ver aqui são livros que eu trouxe da Itália. Um ou outro eu comprei aqui no Brasil nesse estante virtual, mas é raro, né? É um tema muito específico, né? Não tem a venda no Brasil esses livros. É um livro bom. É o oposto do Wolfling, ele é um cara que vai pegar os quadros do Renascimento, sobretudo do primeiro Renascimento, mas também vai falar de algumas obras posteriores e tal, e vai tentar interpretar, principalmente nos casos mais difíceis, e tem casos notórios da arte do Renascimento em que ninguém tem muita ideia do que está acontecendo. E ele vai tentar interpretar o que está acontecendo, né? Por exemplo, os quadros do Botticelli, a Primavera do Botticelli, ele vai ter um capítulo aqui explicando do que se trata. São hipóteses, né? Assim, um livro cultíssimo em termos de referências, ele lança a mão de todo um conhecimento de toda a literatura, enfim, a filosofia que existia até então, e para tentar explicar. Às vezes não, quase sempre, as interpretações dele são um pouco trabalhadas demais, são um pouco barrocas demais. E é um livro que, enfim, ele é muito importante como um livro teórico, etc., mas as ideias dele não vingaram muito. São ideias que ficaram um pouco... Hoje em dia ninguém acha que Botticelli é o que ele acha que é, e etc. e tal. São ideias que não pegaram. As interpretações não pegaram, mas a ideia geral é muito importante, e o livro é um clássico. Enfim, e muita gente que não é do mundo das artes gosta muito, porque é um livro que realmente lança a mão de muito conhecimento. Acho que no final tem uma lista absurda, assim, sim, das fontes que ele usa para fazer o livro. E é insano a quantidade de coisas que o cara leu e que o cara vai misturando para conseguir fazer as interpretações, né? Então tem Plotino, as Enéiades, tem quilos de citações dessas coisas, poemas, etc. É um livro e tanto. Eu li lá na Itália, era legal. É um livro legal de ler, muito legal de ler, porque, enfim, ele vai viajando umas maioneses e fala, nossa, o que é isso? Mas, infelizmente, é difícil de falar assim, é isso mesmo. O que mais temos aqui? Esse livro também é trouxe da Itália, um livro bonito. O que é o livro, né? Eu li boa parte desse livro. Ele é um livro também um pouco na linha do Edgar Wind, mas não tanto. Ele é mais uma história. Ele não é tanto um livro de história da arte, na verdade. Ele é um livro mais sobre história. E ele é sobre a relação de Veneza com a antiguidade clássica. E é uma relação difícil, porque, assim, a maioria das cidades italianas, assim, históricas e que tinham alguma importância no Renascimento, são cidades romanas, né? Que, enfim,
continuaram e tal, e foram virando cidades italianas do Renascimento. Mantova existia na Roma Antiga. Assis existia. Florença existia. Todas elas têm as suas ruínas romanas, todas elas têm um passado romano. E na luta de poder que existiu na Itália depois, muitas delas lançaram mão de se colocarem como as herdeiras do Império Romano. Todo mundo fazia isso. Roma, motivos óbvios, sempre fez isso. Florença fez isso. Enfim, todo tipo de cidade fazia isso, de tentar resgatar a sua herança com a antiguidade. Era muito importante naquela cultura e etc. O problema é que Veneza não tem isso. Veneza é uma cidade que surgiu muito tarde, em comparação com outras grandes cidades italianas, e surgiu no meio do mar. Não tinha nada lá, era um pântano. Eles fizeram aquela cidade, tem toda a coisa que estavam fugindo das invasões bárbaras e tal. É mais complexo que isso, mas enfim. E não tem ruínas em Veneza, não tem isso. Veneza é uma cidade que foi construída do zero. E por isso mesmo se desenvolveu na Veneza do Renascimento todo um ramo de um humanismo que tenta dos modos mais malucos possíveis, enfim. Você tem muito dinheiro em Veneza, então muita gente colecionava antiguidades, etc. Mas você vai criar todo um ramo do humanismo que é muito diferente do das outras cidades italianas. E o modo como se apropria dos mitos e das tradições clássicas. Para quem gosta, como Edgar Wind, de iconografia e toda a história cultural e filosófica do Renascimento, Veneza é um paraíso. Porque todo tipo de coisa esquisita foi feita lá. Os quadros, tem muitos quadros do Renascimento veneziano que até hoje ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. As pessoas veem as figuras e ninguém sabe o que estavam pintando naquele quadro. Não tem ideia. Porque o Renascimento veneziano assumiu uma feição muito hermética. Um jeito de se apropriar da história que é muito, muito diferente do Renascimento em outros lugares. E, enfim, esse livro é um pouco sobre isso. E ele vai comentando as obras de arte, mas ele vai centrando mais nesses ideais que foram cultivados em Veneza em relação à antiguidade clássica. Enfim, livro não muito fácil. Aqui é um livro bonito, é da Yale e tal. Um livro bem bonito. Agora tem um que eu comprei aqui no Brasil, que é a relação também. Temos 2 livros sobre Veneza, né? A relação de Veneza com o Renascimento no norte da Europa. Veneza era a cidade mais cosmopolita da Itália, né? Então, enfim, todo mundo ia para Veneza, todo mundo passava em Veneza, tudo que vinha do Oriente passava por Veneza, mas também muito do que vinha do Norte passava por Veneza. Era um caminho fácil. Se você for para Viena, é natural que você desça e acabe indo parar em Veneza, por exemplo, ou mesmo Munique. Todos esses lugares passam por Veneza, né? Um caminho. Eu acho que, se não me engano, o caminho que passa e chega em Veneza dos Alpes é mais fácil, né, do que o caminho que eu acho que vai para Milão, não sei. Mas é um polo de contatos, né? E tem a via marítima também, tem muita coisa espanhola, vai para Veneza, tem muita. É aquela coisa, né? Uma cidade cosmopolita, né? A Nova York da Itália do Renascimento. Tem toda uma história política complicada, porque Veneza chegou a quase dominar uma parte grande da Itália, mas falhou. Enfim, esse livro fala sobre as influências dos artistas do norte da Europa, Dürer, por exemplo, aqui o Dürer, nos artistas que trabalhavam em Veneza. Enfim, é um livro específico, né? Não tem como recomendar isso aqui, nem sei se vocês vão achar. Eu usei para fazer meu TCC, que foi sobre pintura veneziana no Renascimento. Então, precisei ter, mas é um livro bem específico. É um catálogo de exposição. Tá. Esses são livros que eu não sabia muito bem encaixar, são meio gerais e meio aleatórios. Aí nós chegamos nos livros mais bem organizados. E nós vamos ter 3 livros que são, tipo, panoramas de épocas específicos do Nascimento nas diferentes artes, livros sobre arquitetura, um livro sobre escultura e os livros sobre pintura italiana no Renascimento. Vamos lá. Primeiro desses daí, esse livro clássico do John White, sobre arte e arquitetura na Itália, de 1250 a 1400. Você tem a linha do tempo que eu estou falando aqui mais ou menos clara na nossa cabeça, você vai lembrar que o Renascimento começa lá em 1420. Mas antes disso, né, se você conhece um pouco de arte, você sabe, enfim, Giotto, e se você conhece literatura, você sabe que teve Dante, Boccaccio, você teve uma espécie de proto ou pré-renascimento na Itália. No final do século XIII, começo do século XIV, que foi um pouco interrompido, não exatamente, mas teve uma interrupção por causa da peste negra. Morreu um monte de gente e tal, uma crise e tudo mais. As coisas
travar um pouco. Mas você teve um proto-renascimento. Ele não tinha como o norte assim tão claro quanto o Renascimento de fato nas artes visuais. Aquela ligação, aquela busca de resgatar as formas da antiguidade romana, não tem tanto isso no Renascimento, nesse proto-renascimento. Ele é um pouco diferente. Ele tem muito a questão na pintura, sobretudo, da representação do espaço. Então você vai ter Giotto, que vai começar a representar, ou tentar representar, espaços nas suas pinturas, né? E, enfim, é um mundo, né? Daria para fazer um curso sobre isso, porque é uma época muito fascinante da história da arte. E esse é um livro clássico sobre isso, livro escrito pelo John White, que é um especialista no assunto, e publicado pela Yale, né? Eu tenho essa edição antiga, ela tá caindo aos pedaços, só que não tá lombada, porque eu comprei em Itália também, e ele tá caindo aos pedaços. É muito bom esse livro, principalmente para arquitetura. Ele tem questões em relação à pintura, porque tem uma rixa muito antiga, que hoje foi um pouco superada, mas tem uma rixa de décadas entre os especialistas nesse assunto na Inglaterra, nos Estados Unidos, os especialistas anglófonos, né, ingleses, etc., e os especialistas italianos. E uma rixa muito grande em relação ao Giotto. E em relação à principal obra inaugural que seria feita pelo Giotto, que é a Basílica de São Francisco de Assis, com seus afrescos, que é o que eu acabei de mostrar para vocês, né, nas páginas que eu abri. O que acontece? Para os italianos, sempre foi muito claro, ou quase sempre foi muito claro, que quem pintou aquilo foi Giotto. Ainda que eles não tenham um documento dizendo que aquilo foi pintado por Giotto. A gente sabe que Giotto pintou a Capela de Pádua, e a partir de semelhanças tal, tem várias páginas dedicadas a provar que os afrescos de Assis também foram pintados por Giotto antes, e que, portanto, eles são a obra inaugural da arte italiana no Renascimento. Aí, os ingleses, por uma série de motivos, por causa de também um artigo muito famoso, eu tenho impresso, eu tenho, não sei onde eu coloquei, eu tenho uma caixa onde eu coloco todos os meus Sherlocks, etc. Eu tenho Sherlocks desse artigo, um artigo famoso do Millard, qual é o nome do desgraçado? Um artigo muito famoso do Richard Offner, Giotto não Giotto, em que ele desbanca, ele diz que Assis não foi pintado pelo Giotto. Enfim. E a partir disso se criou uma escola lá fora de pensar que Assis foi feito por outra pessoa. E, enfim, são separatistas, né? É o mundo desse negócio do Renascimento, né? Então tem os separatistas, eles dizem que, enfim, não foi Giotto que pintou, toda a história do Renascimento é diferente, eles trazem à luz uma figura do Renascimento, do proto-renascimento romano, que é o tal do Pietro Cavallini, tem algumas figuras aqui do Pietro Cavallini, e eles mudam a ordem de tudo que aconteceu. Eles fazem uma bagunça. Os italianos não compraram isso. Enfim, como não tem muitas datas dessas coisas, as coisas simplesmente existem. Assis, você não tem a data dos afrescos. Então são quilos de estudiosos olhando os afrescos, tentando deduzir sinais que possam dizer quando foram pintados, etc. E é uma discussão infindável. Eu, pelo que eu li e pelo que eu estudei, sou de longe sou muito mais alinhado com os italianos, com os não separatistas, né? Sei lá, não sei qual é o nome. A escola italiana que diz que de fato aquilo é do Giotto. Eu acho muito impossível que não seja do Giotto. Eu acho muito improvável, por uma série de razões. Quando a gente chegar no Giotto, eu posso entrar nesse assunto de novo. Mas até um certo tempo tinha nos Estados Unidos muito forte essa visão, e na Inglaterra muito forte, essa visão totalmente paralela, e pegar as mesmas obras e criar uma narrativa, uma história totalmente diferente. Para os italianos, por exemplo, para o grande estudioso disso na Itália, que é o Luciano Bellosi, já faleceu. O Pietro de Cavallini, que eles colocam como vindo antes do Giotto, na verdade é posterior, né? Ele influenciado pelo Giotto. Então muda tudo. O que está em jogo é o centro da coisa, que é a grande figura por trás desse livro, por trás de qualquer livro, é a figura do Giotto. Os italianos vão colocar o Giotto como um cara que é isso, entendeu? Ele fez tudo. Já os ingleses, e esse livro específico, vai dar atenção para uma série de outras coisas, tal, principalmente na escultura, e eu acho que essa é uma das grandes virtudes desse livro, é que ele dá um foco muito importante para a escultura. E você tem grandes escultores dessa época, você tem os irmãos Pisano, né, o Giovanni Pisano, o pai dele, o Nicola Pisano, eu acho, o Nicola Pisano, e é um dos méritos desse livro que ele dá atenção para essa galera, que os italianos normalmente
não falam tanto de escultura, né? Quando eles falam dessa época. No geral, eles não falam tanto. É meio engraçado isso, né? Uma fofoca. Italianos são muito bons para estudar pintura italiana no Renascimento. Eles têm uma escola enorme por causa disso, por causa, sobretudo, de um cara específico, que é o Roberto Longhi, que é o príncipe da história da arte italiana, sobretudo da pintura. O Roberto Longhi tinha questões com escultura, ele não gostava de escultura, né? Enfim, a gente vai falar dele daqui a pouco, é uma figura importante e eu vou explicar um pouco mais sobre ele, quando a gente chegar nele. Mas enfim, ele tinha uma questão com escultura e graças a isso, graças a esse bode pessoal dele por escultura, italianos quase nunca estudaram muito a escultura do Renascimento e das outras épocas, eles sempre focaram na pintura. E mesmo a arquitetura também eles deram uma mínima. Então quem estudou mais escultura foram os ingleses, sobretudo um cara famoso inglês chamado John Pope Hennessy, e toda uma outra galera, também tem os alemães mais antigos, etc. Mas os italianos um pouco desprezaram a escultura deles. Não tanto assim, tem gente que estuda escultura, tem, mas sempre foi um pouco... É quase como uma guerra, entendeu? Tipo, o objeto de estudo é o Renascimento, os italianos têm as pinturas, e as pinturas são deles, e todos os estudos sobre pintura são, os melhores são deles. Tem outras pessoas que estudaram, tem, claro, grandes pessoas que estudaram, mas eles sempre tiveram a terra deles. A escultura e a arquitetura ficou mais com os gringos, né? Enfim, curiosidades. E aí o bom desse livro é que na parte de pintura e toda a parte sobre Giotto, ele é problemático, ele tem ideias que não vingaram, etc. Mas na parte de escultura é muito bom, e na parte de arquitetura também é muito bom. E, enfim, é um mundo de coisas também, não são obras muito conhecidas, mas é muito importante, né? Você também tem os artistas de Siena, enfim, é um mundo. E eu vi muito dessas coisas quando eu estava na Itália. Eu comprei esse livro quase como um guia turístico, porque ele serve para isso, né? Ele te diz quais são as obras, onde elas estão, tem mapinha. Então ele é quase um guia turístico esquisito, né? Aqui tem mapinha. Por isso que ele tá destruído, porque eu levava esse livro pra todo lugar, entendeu? Pra saber o que eu tava vendo, pra ter alguma informação sobre. São informações que às vezes falham? São, mas é um livro bom. Próximo. São 2 volumes, eu vou mostrar os dois de uma vez, também comprei na Itália. São 2 livros do André Chastel sobre o Renascimento italiano num período específico de tempo, que é 1460 até 1500. Eu trouxe esse livro da casa da minha mãe, ele ainda tá cheio de pelo de gato nesse negócio. Eu comprei assim mesmo, não vinha com a... Esse aqui não veio com esse negócio. E aí ele tá cheio de pelo de gato. São 2 volumes, um é temático, um é mais temático e o outro é mais cronológico, enfim, segue uma ordem mais clara. Se não me engano, esse é o... eu acho que esse é o cronológico e o outro é mais temático. É isso? Não, esse eu acho que é o mais temático. Não, esse é o mais temático. Ah, sei lá, foda-se. Sim, esse eu acho que é o mais temático. Acho que sim, ele vai falar sobre essa época do Renascimento, que é um pouco esse ato entre o primeiro Renascimento, o Masaccio, Brunelleschi e Donatello, e a chegada do segundo Renascimento, né? Esse período em que você tem uma experimentação absurda, começam a surgir as coisas mais estranhas do mundo, né? Isso aqui é bem esquisito, né? Por exemplo, é de um pintor, difícil explicar de onde ele é, mas do norte leste da Itália, que é o Carlo Crivelli. Tem umas coisas estranhíssimas, tem todo tipo de coisa esquisita nesse livro. É sobre esses renascimentos um pouco... Esses são os afrescos do Palazzo Schifanoia, em Ferrara. Eu não vi eles estavam em restauro quando eu fui. Queria muito ter visto. São afrescos bizarros, tal. Enfim, esse livro tem todo tipo de... Ó, o Dante aqui. Todo tipo de coisa esquisita, né? Essa época do Renascimento são coisas esquisitíssimas. Tem Botticelli também, que não é tão esquisito, mas tem coisas esquisitíssimas. A arquitetura dessa época começa a virar um surto. Eu vou pegar alguma coisa de arquitetura pra vocês verem, é um surto. Tem coisas maravilhosas também. Inclusive as coisas estranhas são às vezes muito maravilhosas. Mas, enfim. É uma época em que começa a ter um flerte grande com a arte do norte da Europa, começa a vir, principalmente por Veneza, uma série de coisas. Enfim, tem grandes obras-primas, tem, claro. Mas tem muitas coisas esquisitinhas, né? Isso aqui é maravilhoso, né? De um escultor, esse aqui. De um escultor veneziano do Renascimento, que é o Tullio Lombardo. Eu vi isso aqui ao vivo, essa escultura é maravilhosa. Tá numa tumba e tal.
É maravilhoso. Mas tem todo tipo de coisa esquisitinha, né? E é legal esse livro. Tem uns mapas, né? Olha quantos mapas tem. Esses livros são um surto, né? Tem uns mapas e tal. E é uma época interessante. Ela é uma época menos amada, né? Tirando o Botticelli, eu acho que o único artista que as pessoas conhecem efetivamente dessa época é o Botticelli. E o Botticelli, apesar dele ser a figura que muita gente tem no Renascimento, ele é um Renascimento bem específico, né? Ele, enfim, ele tem coisas que não batem muito com as ideias que a gente tem de Renascimento, é meio um surto. Ah, e aqui, isso aqui é um surto também. Eu não vi isso ao vivo, mas é a Certosa di Pavia. Enfim, esse aqui esse monumento Colleone em Bergamo também, é um surto. Essas coisas começam enfim, essas coisas super carregadas de ornamentos. E tem as pinturas também, as esculturas. Você tem esse tipo de escultura começa a aparecer também, extremamente expressiva. Isso é no centro da Itália, na região de Ferrara, na Emília. Guido Mazzoni, também tem o outro que é famoso, o Niccolò dell'Arca, em Bolonha. Enfim, o Renascimento começa a despirocar um pouco e essas coisas estranhíssimas começam a aparecer. E é um livro fascinante sobre essas coisas. Enfim, muitas coisas para falar desse livro, não sei o que falar. Que mais? É mais ou menos isso, né? Renascimentos esquisitos. Ele termina com Leonardo da Vinci chegando e... Esse quadro é maravilhoso. Leonardo da Vinci chegando, é de um pintor lá do norte da Itália também. Isso é um pouco livro sobre esses pintores menores, menos conhecidos, mas, enfim, estavam experimentando uma série de coisas e aí quando chega Michelangelo, quando chega Leonardo da Vinci, passa um ferro em tudo, toda a Itália, e as coisas ficam mais uniformes, né? Aí nós temos os livros sobre arquitetura italiana no Renascimento. Tem esses dois, eu tenho um em português e outro em inglês, que é Arquitetura na Itália. São 2 volumes, eles eram originalmente publicados num volume só. Quando eles foram reeditados, a Yale decidiu, como são de autores diferentes, decidiu separar. Podiam ter deixado junto, né? Porque são livros, assim, curtos e são caros. Tipo, esse aqui tem 180 páginas. Esse aqui tem 200 e alguma coisa. 200 páginas. Podia ter um livro de 380 páginas, sabe? Não ia machucar ninguém. Mas, enfim, é isso. Aí você tem que comprar o livro 2 vezes. Esse aqui eu comprei em inglês. Esse aqui eu tenho em português. Esse eu tenho há muito tempo. Comprei quando era pequeno. Minha mãe me deu isso, porque eu gostava de arquitetura e ela me deu esse negócio. Eu achava o máximo. E eu tentei ler na época. Não entendi muita coisa, mas tentei ler. Esses são os livros de referência de história da arquitetura do Renascimento. Eles são bons. Os 2 foram revisados, né? Esse aqui foi revisado por esse tal de Paul Davis e esse aqui foi revisado pela Deborah Howard, Deborah Howard, sim, que é uma especialista em arquitetura veneziana no Renascimento. Então eles são corretos. Tem outros mais atualizados, tem alguns em italiano. Tem um italiano maravilhoso, eu tenho o PDF, eu não tenho ele físico. Tem também um do Frommel, que é um alemão. Enfim, alemães também estudam muito, né? Arquitetura italiana no Renascimento. Que mais? Posso falar? E é isso, é a história do Renascimento, da arquitetura do Renascimento. E que começa em Brunelleschi. Ele é controverso porque aqui fala arquitetura do Renascimento, arquitetura na Itália de 1400 a 1500. Mas não é a arquitetura na Itália de 1400 a 1500. Ele é a arquitetura do Renascimento na Itália. Tinha arquitetura gótica que continuou sendo feita, principalmente no norte da Itália e em outras regiões, até 1500. Veneza tem um dos palácios mais famosos de Veneza, que é o Cadoro, foi feito depois de 1400. Quando já tinha começado o Renascimento em Florença, Veneza ainda estava fazendo suas brincadeiras góticas. E ele não fala disso aqui, então não é um livro sobre arquitetura na Itália de 1400 a 1500, é um livro sobre arquitetura no Renascimento. Esse porque de 1500 a 1600 é isso que estava sendo feito, já não tinha mais gótico, eu acho. E ele fala de tudo. São autores diferentes, tal. O melhor é o Wolfgang Lotz. Esse aqui é um autor menos importante, mas são bons. E muita coisa bonita, né? Isso aí em Nápoles é a Porta Capuana, não é? Não, Porta do Castelo Novo. Porta Capuana é essa aqui. Eu lembro das coisas, gente. Às vezes eu fico em choque, eu lembro umas coisas que eu falo, gente, como eu lembro isso aqui? Essa é a igreja que tem a Santa Ceia do Leonardo da Vinci, né? A Santa Maria delle Grazie. Isso. Olha, você tem. Enfim, é legal, são livros legais porque eles falam além das coisas mais famosas, né? Eles falam de toda a Itália. Tem muito foco em Veneza, principalmente
o livro do Wolfgang Lotz vai ter alguma coisa sobre Palladio, que é, enfim, veneziano. Não é veneziano, mas é veneziano, entre aspas. E, enfim, um livro importante. Quem liga para arquitetura italiana no Renascimento? Eu acho que ninguém liga, mas se você ligar, é esse livro que você precisa ter. Muito bom. Agora, uma coisa bem mais específica, é esse volume só sobre a arquitetura veneziana do começo do Renascimento. Então, é sobre... Aqui, nesse livro, tem um capítulo de, umas 20 páginas, menos talvez, tem 20 páginas, sobre a arquitetura veneziana do primeiro Renascimento. Né? Vai ter uma série de obras famosas e tal. Tem até coisas na Croácia. E é isso. Bem sucinto e tal. Esse livro aqui é sobre o que aquele livro tem em 20 páginas. Ele vai entrar em minúcia sobre todos os arquitetos, o que se sabe dos diferentes arquitetos. Esse é um livro publicado pelo MIT, que é uma editora muito boa de arquitetura. Um livro bonitinho até. Também comprei para o meu TCC. É bem legal esse livro. Infelizmente, o autor morreu antes de terminar, então ele não foi revisado pelo autor e ele não tem notas de rodapé. Isso é um tiro no pé de um livro acadêmico, né? Mas é um livro bom. E como eu disse, não tem tantos italianos estudando essas coisas. E os que tem são meio esquisitos. Tem um arquiteto muito importante dessa época, que é o Mauro Coducci. Enfim, é muito específico, gente. Eu não sei se faz sentido ficar no YouTube falando dessas coisas tão específicas assim. Arquitetura veneziana do primeiro Renascimento. Mas tem coisas maravilhosas, né? É um renascimento diferente do renascimento do centro da Itália, né, da arquitetura do centro da Itália. Ele é aquela coisa, ele é mais experimental. Em Veneza ele é menos barroco. O renascimento veneziano ele é um pouco mais cristalino, mas ele não chega a ser como o renascimento no centro da Itália. Veneza tudo é um pouco diferente. Todo lugar da Itália tudo é um pouco diferente, mas Veneza tem uma cara própria, né? Enfim. Aí tem esse catálogo de uma exposição que teve. Parece que foi muito legal quem foi. Eu não tenho a sobrecapa. Que é sobre os modelos de arquitetura, né? Os desenhos e as maquetes de arquitetura. E é um catálogo de uma exposição monstruosa que teve, que reuniu, assim, uma quantidade absurda de desenhos. Esse é o catálogo, né? São imagens pequenininhas. Desenhos que chegaram até nós dessa época, dos diferentes arquitetos, as atribuições e tal. E ele vem com, além das entradas de catálogo, né? Dos diferentes desenhos, que estão num tamanho minúsculo, não dá para tirar muita coisa. Ele tem alguns capítulos introdutórios muito bons sobre a arquitetura geral do Renascimento. Inclusive tem um magnífico sobre a construção da Basílica de São Pedro. Cadê ele? Acho que é um dos últimos. Aqui. Tem esse capítulo super legal sobre a construção da Basílica de São Pedro no século XVI. Enfim, tem uns desenhos maravilhosos, assim, de reconstruções dos diferentes projetos. Porque a Basílica de São Pedro foi um surto, levou séculos para reformar. Levou um século, um pouquinho mais de um século. E passou todo mundo importante lá. Bramante fez o primeiro projeto, aí tem o Rafael, aí tem o Michelangelo, aí tem não sei quem. Bernini fez Bernini, que é do Barroco, né? Todo mundo sabe que é o Bernini, eu acho. Fez a praça. Bernini chegou a tentar fazer torres, era para ter torres na Basílica de São Pedro, mas deu errado, aí tiveram que demolir. Borromini passou por lá. Enfim, todo mundo passou por aquela igreja. Gerações de grandes arquitetos naquela igreja e é um pouco uma salada de você tentar reconstruir exatamente o que aconteceu. Você tem uma infinidade de desenhos, mas não sabe se sempre de quem são os projetos. Alguns projetos têm que ser reconstruídos. O projeto do Bramante precisa ser reconstruído, o primeiro projeto. E tem a grande discussão, que é muito fascinante, sobre se seria uma igreja de planta central ou uma igreja em formato de cruz. E essa é uma das discussões mais importantes da história da arquitetura do Renascimento. E já vou emendar com o próximo livro. É o assunto do primeiro capítulo deste livrinho aqui, que é o melhor livro já foi escrito sobre arquitetura do Renascimento, os melhores livros já foram escritos sobre arquitetura, que é os fundamentos, os princípios arquitetônicos na Idade do Humanismo, do grande historiador da arte, Rudolf Wittkower. Eu tenho a edição italiana, que foi revisada por ele, então é uma edição, assim, autêntica, não é traduzido, mas ele deu um carimbo, assim, de joinha, o autor. E é um livro com 4 capítulos sobre 4 temas específicos dentro da arquitetura do Renascimento, e que são, assim, importantíssimos para toda a história da disciplina de história da arquitetura e história da arte. Primeiro fala justamente sobre
a planta central. E ele busca mostrar como a preferência por igrejas de planta central, tipo igrejas quadradas, redondas, etc. e tal, tinha a ver com questões filosóficas, não era simplesmente uma questão estética, assim, é mais legal. Ele fala sobre todo o pensamento do Renascimento que incentivava isso. O segundo é sobre o grande arquiteto Leão Battista Alberti. O terceiro é sobre Palladio. E o quarto, que é um dos mais fascinantes, sobre a questão das proporções. Enfim. O Vitkova tem um. Tá no próximo livro, tem o próximo livro dele e tal, e aí falo lá. Mas é muito importante, tá, gente? Livro dificinho, mas é legal. Tem as explicações das proporções, é surreal. É bem difícil, mas é um livro que eu li mais de uma vez, li na faculdade. Na faculdade a gente tem que ler, na USP a gente tinha que ler, não sei hoje. A gente tinha que ler esse livro. E as pessoas acham que na USP a gente faz. É aquele vídeo do Portas dos Fundos. Tem um vídeo das Portas dos Fundos que era como as pessoas imaginavam que era as faculdades públicas. As pessoas acham que é isso. Não, a gente tem que ler, tipo, coisas muito sérias e muito difíceis. É legal esse livro. É muito importante. Não dá pra recomendar demais. Vou ter que comprar outro, porque já tá caindo aos pedaços. Eu já usei muito ele. Comprei na Itália também. Não sei se é fácil de achar aqui no Brasil. E como eu tenho, eu nunca tentei comprar, então não sei. Mas é importante. Se você achar na Amazon, se existir um reprint, ela tiver em catálogo, comprem, porque é muito bom. E aí tem também esse livro dele, que são artigos sobre o Renascimento italiano, sobre diferentes assuntos. Tem sobre Michelangelo, tem sobre Rafael, tem do Rafael, né? Tem do jovem Rafael, tem sobre pintura, tem sobre escultura, tem sobre pintura também, e tem um capítulo maravilhoso que se chama Os Conceitos Mutáveis de Proporção. Cadê? Curto. E é um capítulo em que ele desbanca todo esse negócio da proporção áurea, né? Ele diz que no Renascimento e na Antiguidade não vale esse negócio de proporção áurea. E tá certo, não vale mesmo. Deixem de lado essa coisa de proporção áurea. Não é assim que funciona. Vão ler esse texto, vão ler outros textos também e ver que não é sobre isso, né? É sobre bem... Enfim, tô falando que nem a chat GPT, misericórdia. É legal esse livro. Eu não sei se vou aguentar continuar o vídeo, porque eu já tô ficando cansado. E o último é do cara que fez este livro aqui. Desse livro aqui. Ele tem este livro de ensaios. Eu comprei faz pouco tempo, eu comprei ano passado. Ano passado. Eu não li ainda, mas é um cara importante. E são, enfim, capítulos sobre assuntos interessantes. Acho que eu li um capítulo, que foi o primeiro, que era sobre... Não foi o primeiro que eu li. Foi o... Qual que eu li? Nota sobre as igrejas de planta central do Renascimento. Li esse, para fazer um negócio. É legal. Ele é também um cara importante, tal. Um livro difícil de achar em italiano. É um historiador alemão. Arquitetura do Renascimento é o nome. Enfim. É isso. Aí nós temos os livros de escultura e pintura. Pois bem, agora a gente continua aqui com a segunda parte de livros sobre Renascimento italiano, tá? A gente viu de arquitetura, agora vamos para escultura. Eu só tenho um de escultura, geral, assim, de escultura, que é o terceiro volume da série de 3 livros que o John Pope Hennessy dedicou, que são a Introdução à Escultura Italiana. São 3 volumes. Eu já li muito o primeiro e o segundo. Nunca achei para comprar num preço ok. Eles são bem caros. Esse aqui eu achei para comprar num preço ok, eu tenho. Esse é o terceiro volume, que é do Alto Renascimento e Barroco. São livros clássicos. Acho que eles foram publicados pela primeira vez lá pela década de 50. Foram reeditados aí umas 2 ou 3 vezes. Essa é a edição mais recente, a última que o autor fez antes de morrer. O John Pope Hennessy é o grande papa da escultura italiana do Renascimento. Ele foi diretor por um tempo, eu acho, não sei quanto tempo, mas ele foi diretor do Victorian Albert Museum. E ele é uma figura muito importante. Polêmica, muito polêmica. Era um desses lords homossexuais de sei lá quantos milhões
de libras na conta, de famílias riquíssimas, que, enfim, achou que a melhor coisa que ele podia fazer da vida dele era enfim, estudar a escultura italiana do Renascimento e ser o maior especialista nisso. Terrível, uma figura meio temida, assim, ele era bem venenoso e bem complicado, mas é uma figura muito importante. E esses livros são uma introdução geral. Ele tem vários livros sobre esse assunto. É um cara muito importante. Este livro aqui específico vai falar aí da época do Michelangelo, pegar todos os escultores maneiristas, que são muitos, e vai terminar mais ou menos na época do Bernini. Ele tem uma questão com o barroco, ele não gosta muito do barroco, ele acha uma decadência, então boa parte do livro é realmente o Alto Renascimento. O capítulo dele sobre a escultura do Michelangelo é fenomenal. Esse livro é publicado pela Fainum, que é uma editora inglesa importante. Eles mandavam, na época que você comprava, uma cartinha assim para você se inscrever na newsletter. Não sei se eles fazem isso hoje em dia, acho que não mais. O livro em termos de físicos, de beleza, o livro é absolutamente estonteante. Ele é um pouco difícil de manusear, então não vou conseguir mostrar tanto dele quanto eu gostaria, mas é um livro, assim, é muito bonito. Os outros 2 volumes também são muito bonitos. Esse livro da Fainum, eu tenho um outro que também tem isso, ele tem uma frescura, assim, quem gosta de enfim, impressões e design gráfico e coisas do tipo, ele tem uma frescura maravilhosa, que é o seguinte, ele tem, como é que eu vou explicar isso? Você compra um livro colorido, ele vai ser impresso em 4 cores, né? Preto, sei lá, verde, azul e vermelho, ou magenta, né? Ele vai ter essas coisas, e a combinação dessas cores vai dar os diferentes tons. Um livro preto e branco, ele pode ser impresso assim, e aí vão dar tons de cinzas sendo feitos a partir da mistura dessas cores, ou só com tinta preta, né? Você imprime com tinta preta e pronto, resolvido. Mas esse livro aqui tem uma frescura que ele tem uma tinta cinza. Então ele é impresso em preto, cinza, e isso dá uma mudança na qualidade da reprodução das imagens em preto e branco, que é, assim, é insano. Não tem como vocês verem no vídeo, obviamente, mas se você vê o livro ao vivo, vocês vão entender. Fica muito melhor a gradação de tons do claro para o escuro, porque você vai ter você vai ter todo o negócio do cinza e tal. Tipo, isso aqui é Pietà. Um livro, baixaria, assim, ele é muito bonito. Pena que ele é tão grosso, né? E essa edição em capa mole, tem a edição em capa dura, e aí ele acaba ficando tão difícil de você manusear. Mas é um livro estonteante, é muito bem escrito, assim, não tem como ser melhor o texto em termos da qualidade mesmo da escrita. Ele também fala do Giambologna, mas ele não tem um capítulo para o Giambologna, que é um importante escultor italiano do maneirismo, final do Renascimento e tal. Tem um livro dele, a gente vai falar dele quando chegar. Ele não tem um capítulo dedicado ao Giambologna, que é o maior escultor depois do Bernini e do Michelangelo dessa época. Então as obras do Giambologna estão um pouco perdidas no livro, mas o livro é espetacular. Tem os escultores do Renascimento veneziano, tem coisas muito bonitas, né, menos conhecidas. E tem no final o Bernini, né, quem não ama Bernini? O povo Rennes não ama, mas a gente gosta, né, todo mundo gosta de Bernini, menos o autor do livro. E é meio engraçado, porque ele não fala muito bem do Bernini, ele até elogia uma coisa ou outra, mas no geral ele acha decadente e tal. Mas as imagens que ele coloca no livro são estonteantes, né, das obras do Bernini. É meio engraçado, você vê ele falando mal e as fotos maravilhosas. Ele não chega a falar mal, assim, não acha uma bomba, mas é isso, acabou aqui, não tem mais nada que preste depois disso, decadência, acabou o Renascimento, tal. Tipo, olha isso, gente, puta que pariu, né? É de puta que pariu, né? É maravilhoso. Né? Enfim. Ai, ai. Uma delícia. E no final tem um catálogo e tal. Porque o livro é bem corrido, é um texto corrido mais simples. No final tem um catálogo com as informações mais técnicas e tal. É um livro bonito, se você quer ter. Mas é que, enfim, vai. Com muita sorte você acha no sebo, cada um desses por uns 300, 400 reais. Pra você ter os 3, você vai aí gastar mais de R$1.000, com certeza. É caro. Eu quase comprei o primeiro e o segundo na Itália, mas estava caro também, estava tipo 30, 40 euros cada um. Eu não tinha muito dinheiro. Eu tinha comprado livros mais baratinhos. E deixa eu ver se isso aqui.
É bem difícil de manipular esse negócio. Mas é fabuloso, tal. O primeiro e o segundo volume são muito bons. O primeiro é gótico, e aí ele separa de um jeito meio confuso o que é gótico do que é renascimento, porque o segundo é o renascimento, o primeiro é o renascimento. Ele faz uma separação meio confusa, porque tem coisas que vieram depois, que estão no gótico, que vão no primeiro volume, e coisas que vieram antes, que é do começo do renascimento, estão no segundo. É meio... não é cronológico, né? Ele faz a separação meio questionável e tal. Mas é muito bom, é muito bom. Eu já usei muito, tem na biblioteca da minha faculdade. Eu ia lá, pegava, já baixei PDF também. A gente baixa PDF quando a gente não tem dinheiro pra comprar os livros, tá, gente? Tá tudo bem, não é o fim do mundo. Às vezes tem livros que não são acessíveis. Eu precisava abrir na estante virtual quando eu tiver dinheiro e sei lá, ver se eu acho. É que não tem graça comprar as edições mais antigas, elas não são tão bonitas. A terceira edição, que é essa feita pela Phaidon lá pros anos 2000, que é tão bonita, as outras são meio X. Próximos são esses três, vou pegar um de cada vez, que são uma série de livros feitos pela editora italiana Electa, que é uma editora de grande qualidade para livros de arte, que era uma série que eles fizeram da história da pintura italiana, desde da Idade Média até o século XX, e eram boxes, tipo esse aqui. Esse aqui é da mesma editora, mas esse aqui é outra série, que é essa pintura na região do Vêneto. Então eles tinham uma série só, a pintura na Itália. Eles são caríssimos, as edições em boxes, mas tem a edição econômica. O que acontece é o seguinte, pelo que eu entendi. Você tem essa editora cara, e ela faz esses livros absolutamente caros, absolutamente de luxo e absolutamente inacessíveis. Custa aí uns 100 euros cada um, uma coisa assim. Ela faz essas edições. E para ela conseguir fazer, porque o investimento é muito grande, tem que chamar muita gente, tem que reproduzir muitas imagens, tem que pegar fotógrafos para tirar foto dos quadros, é um investimento muito grande. Eles fazem, se não me engano, parceria com empresas, tipo uma Lei Rouanet. E aí, essas empresas distribuem para os funcionários, ou para quem elas quiserem, uma versão econômica desses livros, que é uma versão que não vem em box, uma versão mais baratinha. Não vem inteiro, faltam alguns capítulos, porque é um livro é um livro editado, né? Então tem vários capítulos para cada assunto, dentro de cada um dos volumes. Então acho que eles fazem uma seleção, uma versão econômica, e essas versões econômicas são bem baratas. E são as que eu comprei na Itália, que aqui é a pintura in Itália. Esse é o primeiro volume, que é Le Origini. Não é o primeiro volume da versão box, tem uma diferença. E essa aqui diz respeito à pintura na Itália do século 13 e 14, né, que é o que se chama em italiano de Duecento e Trecento. A versão box é muito mais bonita, não tenho, porque é muito mais cara. São livros muito bons. E aí tem um capítulo para cada... Ele é organizado por região, né? E aí tem um capítulo para cada região. Não é um livro estonteante, ele não tem aquelas imagens de folha inteira, aquelas puta reproduções e tal. É um livro com imagens legais. Os textos são muito bons, são escritos por pessoas importantes, tem notas. E ele é um pouco quase uma enciclopédia, né, da história da pintura italiana nessas diferentes épocas. É bem técnico, tá, gente? Não... Se você for muito nerd, você faz sentido pra você, mas se você não for, é muito técnico. E ele não ilustra tudo, não, porque ele discute, os textos discutem tudo que existe, e é um surto, tem muito texto. Eu li tudo. Eu fui louco, e quando eu estava fazendo TCC eu li tudo. Tanto que tem os meus post-its de anotação ainda. E ele não ilustra tudo, ele ilustra mais as coisas que são menos ilustradas em outros lugares. Mas é um livro legal, importante. Como ele é organizado por região, ele acaba falando de coisas que outros livros não falam. Ele, no fim, cobre mais ou menos o mesmo terreno deste livro aqui, que eu estava falando alguns minutos atrás. Ontem, né? Porque eu tô gravando isso no dia seguinte, mas no vídeo eu estou falando isso alguns minutos atrás. Ele cobre a mesma época. Só que o John White vai nossa, às vezes cansa fazer esses vídeos, bicho. O John White vai focar nas figuras principais. E no Giotto, e nos pintores de Siena, e etc e tal. E esses livros aqui vão ser uma oportunidade de se falar dos pintores menos conhecidos. Os que ficam para trás nessas histórias mais gerais. E, enfim, ele é muito válido. Nos capítulos, por exemplo, sobre Florença, eu ouso dizer que ele é bem fraco, porque ele não consegue dar conta de tudo o que se sabe e que é comentado em outros lugares. Ele não dá conta. Mas, no geral, é um livro muito bom e, enfim,
de referência. Tem na biblioteca da Florestan Fernandes, a edição dos box, dá para consultar lá. É um livro que dificilmente vocês vão achar para vender aqui no Brasil. É realmente muito, muito difícil de achar. Talvez vocês achem na Itália, e nem em livraria, eu sei, vocês acham. Vocês têm que comprar mais no eBay mesmo. Eu comprei os meus todos no eBay. É difícil de achar, não são livros fáceis, mesmo as edições econômicas. As edições econômicas, eu falo econômicas, mas não são exatamente econômicas, custa aí 20, 30 euros cada um. Esse é o que eu mais pirei, né? Tem muitos post-its. Precisava tirar um dia, mas eu fico com dó, porque, enfim, não é um livro particularmente caro, é raro, mas não é um livro particularmente caro e luxuoso, e, enfim, tem as minhas anotações todas, né? Não tenho vontade de me desfazer delas. Esse aqui é do século XV, né? O que a gente chama de 400. Também é muito, muito legal. Ele é muito forte para essas regiões mais exóticas, né? O capítulo dele sobre, sei lá, Lombardia, legal. Vêneto não é tão bom, o capítulo da pintura veneziana. É meio engraçado isso. E tem muitas imagens que você não encontra tão fácil em outros lugares. Essa que eu mostrei você encontra, que é o Pisanello. Mas tem muitas coisas mais difíceis de achar que ele ilustra. É um livro legal, são livros legais. Vou passar meio correndo agora, porque não tem porque eu ficar falando e falando disso aqui. É meio um atlas quase, né? É um livro de referência, né? Você lê um livro desses, você entende tudo que foi, né? Essa loucura que é o Renascimento. E assim, eu tô falando do Renascimento já faz, sei lá, quantas horas aqui. E a gente precisa falar que o seguinte: Renascimento não é só. Não é só Leonardo da Vinci, isso, aquilo, Botticelli, alguns artistas fazendo. É muita coisa. A loucura do Renascimento, quando você começa a estudar, é que são baldes de coisas. É um mundo de coisas. É muita coisa mesmo. E a gente não tem noção, assim. Eu acho que você só tem noção quando você for pra Itália e você for pra um museu de uma cidade pequena e você vê a quantidade de coisas maravilhosas que tem lá. Vai pra Brescia e vai no museu de Brescia. Ninguém vai pra Brescia, mas assim, vai pra Brescia, vai no museu de Brescia, vai ficar em choque com a quantidade de coisa que tem lá. Entra numa igreja, sei lá, em que cidade, você vai achar alguma coisa maravilhosa. É uma... Por causa também da configuração da cidade-estado e, enfim, do jeito todo que a Itália se conformava naquela época, você tem uma diversidade naquele mundo que não tem paralelo, eu acho, na história da arte da humanidade, assim. Você não tem nunca um centro que domina totalmente as outras partes, e você nunca tem um sentimento claro de centro e periferia no Renascimento, principalmente no Quattrocento. Depois, quando Michelangelo, isso vai começar a acontecer, mas no Quattrocento, assim, você tem uma diversidade de coisas acontecendo, e na região do norte tem pintores fabulosos, e na região não sei o que tem pintores fabulosos, no sul tem o Antonio da Messina, tem outras coisas maravilhosas. É surreal, assim, não tem outro lugar que tenha isso. Mesmo a Alemanha não tem isso, mesmo a França, todas as outras, essas grandes explosões culturais que existiam, tem muito claro um sentido de centro, um sentido de periferia. Flandres, você tem essa ideia das regiões mais centrais, mas a Itália do Renascimento principalmente a Itália do Norte, né? A Itália do Sul é mais fraca mesmo. Ela tem uma dinâmica diferente, mas assim, de Roma até, sei lá, Trento, lá no norte, é uma explosão de energia criativa do Renascimento, e é muito sem paralelo. Enfim, esse é o terceiro volume, que é pro Cinquecento, né, o 500, pintura de 1500 a 1600. É legal desses livros é que eles são bem... E que engraçado isso, eles são bem sérios na divisão, assim, o livro termina de contar o que ele tá falando quando chega no ano de 1499. Quando chega no ano de 1599. Não é brincadeira, assim, é literalmente de 1400 a 1500. É legal. Eu tô mostrando aqui a parte de Veneza. Veneza é que eu mais gosto, né? Então sempre tudo termina em Veneza. Cara, são livros legais. Como eu disse, não dá pra recomendar pra quem tá começando na brincadeira, porque, enfim, é difícil de achar e é muito técnico. E eles são em italiano, não tem traduzidos pra nenhuma língua. Ninguém nunca vai traduzir esse negócio. É técnico. Em compensação, o próximo é a Bíblia da História da Arte Italiana. A verdadeira Bíblia. Que é esse livro. Vocês conhecem esses livros? Eles não são livros de História da Arte. São uma coleção Meridiani da Mondadori,
que são a coleção de referência de literatura na Itália. Eles são equivalentes aos franceses La Pléiade e os em português da Nova Aguilar, mas a Nova Aguilar nunca chegou na qualidade dessas outras versões. Vocês já viram esses livros em algum lugar, talvez? Acho. Ou não. São as edições de referência na França, da Gallimard, das obras de literatura. Elas têm antologias, têm obras completas dos diferentes autores e tal. E a Itália fez eles têm uma série deles, se chamam Meridiani, então Dante vão ter vários volumes do Meridiani, Petrarca, vários volumes, Italo Calvino, vários volumes. São as obras completas. E outras obras importantes. E eles fizeram um volume muito simpático, que tem aí umas, vamos ver, 1.200 páginas quase. Quase 1.200 páginas, dedicadas às obras, aos escritos do grande historiador da arte italiana do século XX, Roberto Longhi, que é um cara muito importante. Começou a ser traduzido pela Kozak, a Kozak trouxe alguns livros dele para o português, inclusive um que eu vou mostrar na sequência, e é muito importante da Itália, né? Eu tenho também edições separadas. Ele é um grande historiador italiano, tal. Eu falei um pouco dele no meu vídeo sobre ler em outras línguas. Eu falei um pouco que foi uma das primeiras coisas que eu li em italiano e que, assim, é muito difícil. E, assim, ele recebeu a honra de ser publicado numa dessas edições de referência depois da morte dele, porque não só ele é muito importante enquanto historiador da arte, enquanto, enfim, uma figura muito importante para essa disciplina, que na Itália, não preciso dizer o lugar central que ela tem na vida italiana, porque a Itália é um museu, né? Mas também porque os escritos dele, a escrita dele, tem um valor literário. Muitos historiadores da literatura italiana do século XX colocam ele como um prosador muito importante. Ele é quase ele é quase um Euclidezinho da Cunha italiano, entendeu? Ele fala de temas específicos, ele fala de história da arte, e ele fala sobretudo de pintura italiana, do final da Idade Média até o século XX. Ele não gosta muito de escultura, ele quase não fala de escultura. Ele tem uma outra coisa importante que ele fez para escultura, tal. Ele descobriu uma escultura do Bernini, jovem, tem umas coisas assim. Mas ele é sobretudo forte para pintura. E a arquitetura eu acho que não dá a mínima. E ele tem uma série de escritos muito importantes. São muito difíceis mesmo. E muito admirado, né? O nosso querido Pasolini, todo mundo conhece Pasolini, gostava muito dele, assistiu às aulas dele e, enfim, tinha uma admiração muito grande pelo Roberto Longhi. Ele é uma figura muito importante, né, na história cultural da Itália no século XX. E é isso, é muito difícil. E é muito difícil porque, assim, ele considera que você conhece tudo do que ele está falando. Ele vai comentar sobre... Ele supõe que você já conhece todos os pintores, já conhece as obras principais e as não principais também. Você tem que ter tudo isso na sua cabeça para conseguir entender tudo que ele está falando. Ele supõe que você conhece e que ele vai... A brincadeira da escrita dele é bagunçar tudo. E ele vai mostrar como aquilo que você conhece, aquilo que você acha que é de tal pintor, na verdade é de outro pintor. Isso é um traço importante dele, porque ele é um que a gente chama no mundo da história da arte um connoisseur. Ele é um especialista no de olhar as obras de arte e fazer atribuições. Então ele olha um quadro e fala, esse quadro não é de tal pintor, é de tal pintor. É um pouco essa brincadeira que ele está operando. Mas ele vai um pouco além, não é só uma questão de classificar os quadros, ele quer fazer interpretações. Quase todos os textos dele têm uma pretensão polêmica, de ir contra aquilo que tudo levava a crer que fosse o mais óbvio. Ele vai bagunçar tudo. E ele supõe que você conhece. E ele tem um estilo de escrita que ele supõe que você tem também uma cultura literária muito extensa, e que você consegue pegar todas as alusões e as brincadeiras retóricas, mas ele tem um estilo de escrita que, no geral, é muito engraçado, é muito cômico. E é cômico de um jeito muito sofisticado. Ele tá tirando sarro de muita gente, enfim... É bem divertido, mas você tem que estar muito bem armado para conseguir se divertir com ele. Já morri de rir lendo isso aqui. É muito engraçado. Algumas descrições que ele faz E ele nunca consegue separar muito bem as coisas que ele gosta das que ele não gosta. E falando das coisas que ele não gosta, uma das mais polêmicas e uma das mais fascinantes é que ele detesta um certo pintor do Renascimento italiano, que muita gente acha que é o maior pintor de todos os tempos, que é Leonardo da Vinci. Ele acha Leonardo da Vinci um lixo. Ele acha o fim da picada.
Tem um livro dele mais novo, que é esse aqui, que eu já vou falar, mas mesmo que ele tem um ensaio sobre o Leonardo, e a descrição que ele faz do Leonardo não chega a ser ofensivo, mas é tipo, tá, Leonardo é isso, entra nessa caixinha e foda-se. É um pouco essa brincadeira. E ele exalta pintores que ninguém conhecia. Uh, Tudo bem, pra quem tá começando, pode parecer a coisa mais snob do mundo. E talvez não seja um jeito de começar a ler sobre esse assunto. Mas não é exagero dizer que foi por causa dele e por causa do esforço dele que hoje em dia as pessoas sabem quem é Caravaggio. Antes dele, Caravaggio era visto como decadência, uma coisa de péssima qualidade. Foi ele que falou, não, Caravaggio é um grande pintor, e escreveu um livro importante sobre Caravaggio, escreveu vários livros importantes sobre Caravaggio. Depois eu mostro, tá pra lá. Tem a tradução dele, do livro dele da Kozak. É difícil, é pouco acessível, mas ele mudou. Ele é um desses poucos personagens da história do mundo, da humanidade, que mudou por completo todo o mapa do campo da disciplina onde ele se meteu a dedicar a vida dele. Ninguém mais que eu conheço, mas tem outras pessoas em outros campos, mas é impressionante quanto ele literalmente virou todo o jogo e fez, enfim, mudou tudo. E até hoje, qualquer livro que você vai ler sobre pintura italiana e etc e tal, vai ser, no fim das contas, uma nota de rodapé, alguma coisa que o Roberto Long disse em algum lugar. Ou vai ser a favor do Roberto Long, ou vai ser contra o Roberto Long. Às vezes ele erra muito, principalmente nas atribuições. Tem um caso famoso em que ele diz que, enfim, uma das paisagens mais bonitas da história da arte italiana era de um determinado pintor, e depois se descobriu que era uma falsificação do século XIX. Ele errou feíssimo nesse caso, por exemplo. Mas muitas vezes ele acerta, e muitas vezes ele acerta dos jeitos mais absurdos possíveis. Recentemente tem a história de um pintor muito controverso, que é o tal do Stefano Fiorentino, acho que é esse o nome, Stefano Fiorentino, que o Vasari, nosso querido Vasari, comenta nas vidas dele e que não chegou nenhuma obra dele. E o Roberto Long, enfim, sendo louco do jeito que ele era, atribuiu algumas obras dele e definiu o que era o tal do Stefano Fiorentino, ainda que não se conhecesse nenhuma obra. Em base ao texto do Vasari, em base a um monte de especulações, ele chegou à conclusão de que, tá, isso aqui é mais ou menos o que era o Stefano Fiorentino. E recentemente parece descobrir um afresco que, com toda a probabilidade, é do Stefano Fiorentino, e Roberto Long não estava totalmente errado. Era muito próximo daquilo que ele imaginava que era o Stefano Fiorentino. E, enfim, é muito fascinante. Porque a gente, sei lá, a gente abre esses livros fáceis de história da arte e tal, mas a gente vê os nomes, as datas, e a gente não leva em conta que às vezes muito dessas informações não tá dada por aí. Alguém teve que deduzir isso, ou alguém teve que atribuir um quadro a um fulano. Na história da arte italiana você tem uma montanha de quadros de diferentes qualidades, inclusive de grande qualidade, que não tem nome, que ninguém sabe quem pintou. E alguém teve que chegar e sair colocando óleo na bagunça. E uma dessas pessoas foi o Roberto Long. Muito bem, voltando. Sabia que eu ia me empolgar quando chegar nessa parte, porque eu adoro o Roberto Long. Esse livro aqui não tem as obras completas, ele tem uma seleção de obras, e é uma seleção que tem em vista a qualidade literária. Então ela não tem notas nem ilustrações. Isso é um pouco ruim, porque as outras edições que eu tenho, que são bem caras também, elas têm as notas e as ilustrações, e é meio difícil você ler sem elas. Mas aqui não tem. Tem alguns textos que não tenho nessas edições, nem foram publicados ou republicados nessas edições que eu tenho aqui, e aí eu preciso ter a edição completa. Mas é muito bom, é muito legal. Também não dá pra indicar pra quem tá começando. Assim. Você tem que ter um italiano assim, um nível muito bom pra conseguir ler isso aqui. Eu treinei muito do meu italiano nesse negócio, mas é muito difícil. Hoje em dia eu consigo ler bem, mas é bem difícil. A Kozak publicou 3 livros dele aqui no Brasil. O menor, que dá para começar a ler, mas é bem difícil, é o Breve, mas Verídica História da Pintura Italiana. Que ele escreveu quando ele tinha 20 e poucos anos. Acho que ele tinha 23 anos quando escreveu. E é basicamente a estrutura de um curso que ele deu para um liceu italiano, né, um ensino médio, um curso de História da Arte Italiana. E é muito fascinante porque aqui tá tá a semente de todo o pensamento dele. Aqui já tá começando, já estão plantadas as suspeitas que depois ele vai passar anos investigando, e aqui
já tem uma intenção polêmica muito interessante. E esse livro é fabuloso, porque ele é uma história da pintura italiana, e eu esqueci de falar disso sobre o Roberto Long, que é uma das coisas mais importantes de dizer, que ele é um formalista máximo. Assim, ele fala dos quadros, mas ele não está ligando a mínima para o que está acontecendo no quadro, quem está representado, se é Jesus Cristo, se é o diabo, se é as virgens, se é a Santa... Não quer saber isso não interessa a ele. Ele está analisando quadros enquanto forma. E de todas as obras dele, a que mais sistematiza ou faz uma classificação assim mais, digamos, mais metodológica e teórica do tipo de metodologia que ele está usando é esse aqui. Não à toa ele nunca quis que isso fosse publicado, tanto que isso não está nessa edição. Eu não tenho esse livro em italiano. Ele é mais difícil de achar em italiano. Não sei se é difícil de achar, mas eu não tenho ele. Eu tenho ele em português. E a loucura é que ele nunca quis que publicasse. Só foi publicado depois que ele morreu. E é um pouco... É um mapa secreto do pensamento dele. E é um livro muito interessante. Eu acho que é um dos melhores livros se você quer começar a estudar a história da arte. É difícil. Tem ilustrações nessa edição da Kozak, mas elas não bastam, porque ele cita milhares de obras o tempo todo. E ele faz descrições difíceis dessas obras de arte. Não é fácil. Mas é um... Assim como o Conceitos Fundamentais da História da Arte, do Wolfling, que está aqui... Ele é um livro, assim, meio teórico de como fazer uma análise formal de uma obra de arte. Eu gosto muito mais do Long do que desse Wolfling. É muito bonito o livro, mas é difícil, você tem que ter ou internet, saco de pesquisar tudo, ou você tem que ter um livro, assim, mais geral sobre o Renascimento para conseguir navegar, tipo esse aqui, conseguir navegar por todas as obras que ele está discutindo, etc. Mas é muito recompensador, se você ler esse livro com atenção e dedicar o tempo que ele merece, você vai começar a entender como você olha um quadro. E tipo, por que é legal um quadro, entendeu? O que tem de divertido no quadro, além de ser a ilustração de alguma coisa, né? Do modo como é representado. A imagem da capa é um dos meus quadros favoritos, que é a Virgem do Antonello da Messina, que ele ama também. E tem a parte dele falando sobre o Leonardo da Vinci, que eu vou ler aqui rapidinho, que é bem engraçado. Ele termina o livro falando, assim, meio uma despedida para as alunas dele, desse curso que ele deu. E ele termina, uma das últimas frases que ele fala foi assim: onde encontrarei algum de vocês? Em alguma elegante primavera parisiense, no Salão Carré, dando desdenhosamente as costas, segundo os meus conselhos, a falsa obra-prima que agrada o mundo há séculos? Está falando da Mona Lisa. Enfim, eu sei, mas a gente vai ficar puta da vida, como assim e tal. Sim, tem gente que acha que é um dos maiores, o maior historiador de arte italiano de todos os tempos, acha Mona Lisa a falsa obra-prima que engana o mundo há séculos. Então, é legal você perceber que você pode ter opinião sobre tudo que você quiser na vida, entendeu? E tá tudo bem. Aí eu tenho um outro livro dele, esse é o meu favorito dele, que é bem curtinho, o texto mesmo é isso aqui, o resto são imagens e notas, mas a maioria é imagens, muito mal feitas, mas tem imagens, que é Viatico per cinque secoli di pittura veneziana, que vai traduzir assim como tipo Guia de Viagem por 5 séculos de pintura veneziana. E é um livro muito simpático, porque o que acontece? Foi feita uma exposição logo depois da guerra dos 5 séculos de pintura veneziana. Esse eu acho que era o nome da exposição. E ele foi, e entre o período de abrir a exposição e fechar, ele escreveu um guia para você visitar a exposição, que é esse texto. E é um guia onde ele vai meter nos loucos dele, mas ele vai traçar uma história pessoal dele, da história da pintura veneziana. Então ele vai comentar tanto as obras que estavam naquela exposição, que se não me engano são as obras que estão ilustradas aqui, quanto ele vai... Não, acho que não. Acho que é o oposto. Eu não sei. Ele vai comentar tanto as obras que estão expostas, quanto outras obras que estão em outros lugares de Veneza, porque essa exposição aconteceu no Palazzo Ducale de Veneza, e outras obras que ele conhece, que estão próximas ou que estão longe, e que ele vai ligando e juntando. Tem coisas que ele gosta, por exemplo, Tintoretto, pintor ele detesta, ele fala mal do Tintoretto, ele fala mal do Tiepolo, pintores que eu gosto, ele não gosta. Tem outros pintores que ele endeusa. É bem divertido, é muito bonito. As descrições dele dos quadros são maravilhosas, assim. Ele realmente sabe descrever um quadro. E como eu disse, ele não está descrevendo o que está acontecendo. Ele está descrevendo a pintura, assim, o jeito que é pintado e o jeito como é
É maravilhoso. E é meio cômico às vezes. Às vezes é bem cômico. Ele fala, sei lá. É difícil de explicar porque são piadas muito internas, né, desse mundo. Mas é um deleite. Gente, esse vídeo vai ficar assim, um surto. Aí nós temos. Eu não sei se isso aqui devia estar aqui. Acho que. Não, tá certo. Esse livro, que é da mesma série disso aqui, cadê? Nossa, já tá uma bagunça isso aqui. Que é da mesma série disso aqui. Ai, socorro. Certo? E daqueles de arquitetura que eu mostrei alguns minutos atrás. Aí ele publicou só esses, e um de escultura do século XV, que eu não tenho, na série deles da Pelican, dedicados ao Renascimento. Eles não fizeram da pintura do 1400 e não fizeram da escultura do 1500. Nunca foram feitos esses volumes. São meio volumes fantasmas. A pintura da italiana do século XV, do 400, é assustador fazer um volume só sobre isso, porque é muita coisa. Mas no 500 tem. Esse aqui foi feito por um historiador americano, que é o Sidney Friedberg. Livro difícil pra caramba, mas muito legal também. Vai falar de todos esses pintores maneiristas, e vai falar do Michelangelo, vai falar do Leonardo da Vinci. Ele não odeia nada. Na verdade, ele odeia o Veronese, que é um outro pintor, e ele fala mal do Veronese. Sempre os historiadores odeiam alguém e falam mal desse alguém, é sempre assim. Mas é um livro muito bom, e é um livro enorme. Em comparação com os outros volumes dessa série, que eu tô mostrando aqui o tempo todo, esse volume é muito longo, e tem uma história engraçada de como foi publicado, assim, porque quem comissionou essa série dos diferentes autores foi o Nicolaus Pevsner, né? O cara que fez esse livro aqui, que é um grande historiador da arquitetura e tal. E ele se associou com a editora Penguin. Lembra que tem meu vídeo sobre a Penguin, né? Tá. Se associou com a Penguin e fez uma série de livros sobre história da arte. E ele comissionou cada volume a um grande especialista diferente. E esse volume, ele comissionou ao tal do Sidney Friedberg, só que o Sidney Friedberg se empolgou e escreveu muito mais do que tinha sido pedido. Assim, tinha um número de páginas, um número de ilustrações, o Friedberg dobrou isso. E aí entregou o texto e o Pevsner falou, não vou publicar isso aqui. Aí falou, tá bom, então vou publicar para a editora concorrente. Aí eles publicaram essa edição. E parece que foi um escândalo, porque, enfim, saiu muito maior do que deveria ter saído. E os outros casos que outros autores passaram do ponto, parece que o Pevsner cobrou a impressão das páginas e das ilustrações a mais dos autores. E esse aqui não, ele não pagou a mais, ele simplesmente chantageou o editor de que ele ia publicar para a editora rival. Tava certo, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Claro que tava certo. Mas é um livro importante, bem difícil, ele é bem... Assim, ele tem uma escrita sobre história da arte que... Ele é meio formalista, mas ele viaja, assim, de um jeito... Mas é bonito, é importante. Eu li metade desse livro, eu nunca li a parte sobre os maneiristas, eu li, assim, as partes que me interessam. É um catatal escroto, porque, meu, olha quantos caracteres tem por página, tem 2 colunas, e tem 700 páginas. Com notas tem aí quase 800 páginas, é um peso pesado, sei lá, um Guerre Paz da história da arte, isso aqui. Mas é um livro importante. E não dá pra recomendar pra quem tá começando, né? Acho que nada que eu mostrei aqui dá pra recomendar. Não, dá. Isso aqui dá pra recomendar pra quem tá começando. O que eu mostrei Isso aqui dá pra recomendar pra quem tá começando. O que mais dá pra recomendar pra quem tá começando? Os de arquitetura, quase todos, tirando esse aqui, com certeza. Tem coisas que dá pra você começar a ler. Daqui pra frente, acho que quase nada vai ser pra quem tá começando. E é muito bom. É meio isso, né? O que mais que eu tenho a falar sobre isso aqui? Acho que nada. É meio feinho o livro, não tem nada de especial em termos materiais, mas é um livro de texto bom. Aí nós temos esse aqui que eu comprei também pro meu TCC. Eu achei ruim esse livro, mas é um tema interessante, que é sobre a luz, o uso de luz nas primeiras pinturas italianas, né, do pré-renascimento. Tem Masaccio, mas é focado mais nesses pintores mais antigos. Mas é um livro ruim, eu nunca gostei desse livro, eu achei meio... Sei lá, ele fala de muitas coisas, não chega a lugar nenhum, você vai vendo ele falando dessas muitas coisas sem muito, sei lá, não tem uma tese, parece que não tem uma linha e meio tosco. Tem um grande especialista italiano, num dos pintores que ele discute, que eu vou falar provavelmente no próximo vídeo, que é o Gentile da Fabriano, Andrea De Marchi, que é um cara importante.
ele detona esse livro, uma nota de rodapé desse outro livro. Enfim, divertido. É legal você ver as pessoas falando mal quando você estuda alguma coisa, né? Aí nós temos esse livro. Nossa, eu tava colocando ponto cabeça. Que é um livro sobre gótico internacional na Itália, da Castelfranchi Vegas. Era uma discípula do Roberto Longhi. A maioria dos historiadores italianos ou são discípulos do Roberto Longhi ou são discípulos dos discípulos do Roberto Longhi. Todo mundo veio do Roberto Longhi. Ele é tipo o papai de todo mundo. É um livro muito bonito. Olha que bonita a fonte e tal. Tem muitas imagens. Bem difícil, porque todo mundo entrou na brisa de tentar escrever como o Roberto Longhi, mas nem todo mundo tem capacidade de escrever como o Roberto Longhi. Quando as pessoas não têm capacidade, elas tentam imitar e fica só difícil, sem a parte boa do Roberto Longhi, que é ser engraçado, que é ser inteligente, fica só difícil. E é muito ruim. Mas enfim. É um livro sobre esse momento, né? Eu já falei no último vídeo da série, quando eu falo sobre Van Eyck e tal, e outras coisas, eu falo sobre esse momento que existiu no final do século XIII, começo do século XIV, não, final do século XIV, começo do século XV, que é um momento em que boa parte da produção artística europeia entra em sintonia, né, que é esse momento que a gente chama de gótico internacional. O gótico começa a assumir uma função que você não consegue mais derivar de um lugar específico. E isso aconteceu também na Itália. E esse é um livro que, enfim, fala sobre esses pintores do gótico internacional na Itália. Nossa, como eu estou sendo tautológico hoje. É bonito, são obras muito menos conhecidas que as obras do Renascimento, e quando a gente fala do Renascimento, a gente fala que eles estavam reagindo contra a arte medieval, etc., mas não, eles não estavam reagindo contra a arte medieval, eles estavam reagindo contra a feição específica do gótico internacional na Itália. E, sobretudo, há um grande pintor, que é um pintor fabuloso, que é o que eu acabei de falar, o Gentile da Fabriano. Pouco antes de eclodir o Renascimento, ele fez um quadro maravilhoso, um retábulo maravilhoso para Florença, que é a Adoração dos Magos dele. Negócio magnífico e tal, e é um pouco em relação a isso que começa, né, o primeiro Renascimento. Porque a gente fala, o Renascimento contra a Idade Média, não é exatamente assim, porque tem muita coisa na Idade Média, Giotto, tem muita coisa que anuncia o Renascimento. Só depois de muito tempo a gente consegue olhar, a gente sabe muito claro o que foi Grécia e Roma. Para alguém que começou o Renascimento, não era tão fácil distinguir o que era a Idade Média e o que era a Antiguidade. E eles só sabiam do que era a Antiguidade e do que era de Roma. Não se conhecia. O Renascimento inteiro aconteceu e quase ninguém sabia o que era a Grécia Antiga. Começou-se a aprender a ler grego, ok, se lia grego e tal, nesses campos sim, mas no campo da arte não sabia se diferenciar um templo grego de um romano. Ninguém conhecia um templo grego, ninguém nunca viu essas coisas. E as pessoas achavam que o grego era uma versão pior do romano, né? Porque veio antes, uma versão primitiva e arcaica do romano. E ao mesmo tempo, existia uma dificuldade de identificar o que era romano do que era medieval. O Batistério de Florença, por muito tempo, se acreditou que fosse uma obra da antiguidade, uma obra romana, na verdade, uma obra românica, da Idade Média. Então é interessante isso. Mas enfim, gótico internacional. Aí nós temos um livro do grande André Chastel, que também é um historiador importante, que é dedicado aos retábulos do Renascimento. Olha, para falar a verdade, esse livro é meio fraco. Eu gosto muito desse assunto, que são os retábulos de igreja do Renascimento. Tem muitos. É um livro introdutório, ele tem aí, sei lá, uns 100 retábulos. Não, ele tem 80 retábulos. Termina na Assunta do Tiziano, esse quadro maravilhoso. Tem aí 80 retábulos, ele dá umas informaçõezinhas e é meio isso. É interessante o livro, mas é meio isso. Tem uma coisa que é legal, tem que falar aqui, que esses retábulos, muitas vezes, eles tinham vários painéis, né? Eles não eram só... Cadê? 41. Mas esses retábulos têm vários painéis, né? Uns polípticos. Não políticos, polípticos. E aconteceu de que vários desses foram desmembrados com o tempo e tiveram, enfim, suas partes, seus diferentes painéis foram parar em diferentes lugares. E Roberto Longhi, entre outras pessoas e muitas outras pessoas, começaram a fazer uma coisa muito divertida de tentar descobrir, em base aos quadros que existiam, a recompor esses retábulos. Esse é um caso famoso, que é o retábulo Roverello.
Novelella, do Cosmetura. É um retábulo em que cada painel foi parar em outro lugar. E cada vez que alguém decide estudar sobre isso, muda o que tinha no tal do retábulo. As coisas entram quadros que não estavam antes, alguém descobre, não sei, um quadro, não sei aonde, que podia ser uma parte. É uma diversão, né? É isso que paga, né? É isso que as pessoas enfim, essas pessoas têm que ganhar vida de algum jeito. Então é para isso que servem. Elas ficam mudando a cara dos diferentes retábulos. Outro livro sobre o mesmo assunto que eu comprei na Amazon. Eu não li ainda, eu comprei ano retrasado, eu ainda não li. Mas parece ser um livro fabuloso, que é esse aqui do David Exerjan, nome armênio, acho. Não sei de onde é esse nome. Mas é um nome aí difícil. Tá gravando isso aqui? Acho que sim. Nome difícil, que é dedicado aos retábulos italianos do Renascimento, publicado pela Yale. Um livro bem bonito. Bem bonito. Mas é um livro... Esse aqui é o oposto das coisas que eu tô falando, né? Do Roberto Longo, etc. Esse é um livro dedicado exclusivamente à iconografia. Então ele organiza os retábulos em base ao que está acontecendo. Então ele fala sobre os retábulos com a Virgem. Ele discute isso a fundo, tal. E os retábulos com santos tais. Ele vai falando em base ao tema. É bem bom, o livro é bonito. Não é um livro de imagens, tal, não é um livro de figuras, mas é um livro bem bonito. Tem coisas maravilhosas, né? Renascimento, eu adoro esse aqui. Cadê? Renascimento é maravilhoso, né? A gente ama Renascimento. Preciso ler, pra dizer alguma coisa, mas o livro é bem bonito. Tipo, é uma edição bonita. Eu paguei barato na Amazon, na época, porque foi aquela promoção que eu comprei o livro do Van Eyck, que eu mostrei no vídeo anterior. E aí eu comprei 4 e paguei 3, assim, foi incrível. Aí nós temos os livros, por último, das regiões específicas. Livros de pintura italiana das diferentes regiões. Aí nós temos pintura veneziana, do século XV. Nossa, tô já louco já. Livro do Otto Perth. Esse historiador de arte maravilhoso, ele é digamos, um neoformalista, é um livro bem recente. Também é um livro feito a partir das aulas dele. E foi publicado depois da morte dele. Infelizmente, é um livro caríssimo. Caríssimo. Eu comprei usado, minha prima trouxe dos Estados Unidos, eu comprei no AB Books, mas tem muita sorte, que eu paguei acho que $30 dele. Mas normalmente ele custa bem mais que isso. Ele custa aí uns $100, é bem caro. Ele tem acho que 3 livros dessa série. Tem um de pintura veneziana e tem 2 de pintura flamenga, sai. Tem 2 de pintura flamenga. Tinha um mosquito aqui. Tinha 2 de pintura flamenga. E não tenho, quero ter, não tenho. Eu consegui ler alguns trechos, mas é difícil de achar e, enfim. Eu gosto de ter livro físico. Por mais que eu tenha, às vezes, o PDF, não serve pra mim. Eu quero ter livro físico. Só em casos de extrema necessidade que... Tudo bem, vou ler o negócio pelo PDF. É um livro bonito. Não é um livro particularmente... Não é um livro lindo, um livro bem feito. Enfim, uma coisa bem específica. Ele vai focar nesse livro, ele foca sobretudo nos Bellinis, o Jacopo, o Gentile e o Giovanni. O Giovanni é o maior de todos, é o do quadro da capa, que é essa família de pintores venezianos do século XV, que, enfim, são os grandes donos da pintura veneziana, sobretudo o Giovanni Bellini, que teve uma vida muito longa, começa a pintar lá, tudo indica na metade do século XV, e vai até quase 1520, 515, coisa do tipo. Ele tem uma vida longa de pintura e, enfim, é meu pintor favorito, né? Tem vários livros dele aqui. Mas esse livro foca mais nele, é um livro muito bom. Mas não tem como indicar isso aqui, porque é muito específico. E aí nós temos os livros dessa mesma série, mais dedicados às regiões diferentes. Tem do Vêneto. O do Vêneto foi feito a série inteira, são carésimos. Eu paguei caro pra caralho, mas eu falo disso no momento certo. Eles publicaram alguns volumes da Lombardia. Lombardia, pra quem não sabe, é a região de Milão, mais ou menos. Milão, esse lugar que fica bem no meio do norte da Itália, é Lombardia. E tem de Siena, né? Que é a pintura... Não é exatamente uma região, né? É uma cidade. Siena. Tem coisas... Tem umas cidadezinhas próximas que eu acho que entram, mas Siena, sobretudo, a cidade. E que foi muito forte na pintura dela do século XIV, né? O Trecento. É muito famosa. São pintores muito famosos, entre aspas, né? Duccio, Simone Martini, os 2 Lorenzettis, Ambrogio e
Pietro Lorenzetti. Pietro. E eu tenho esse livro que eu comprei aqui no Brasil, na estante virtual, que é dedicado a essa época da pintura cinesa. Não sei como é em português. Em italiano é senese. Em português, eu não sei. Mas com imagens preto e branca. Tem umas imagens coloridas bem bonitas. E vai falar desse período, né, desses diferentes pintores. Para vocês verem, eu vou mostrar um quadro de cada pintor, que aí vocês entendem. Duccio, cadê o Duccio? Ó, o Duccio. É maravilhoso, né? Ainda no caso do Duccio, né, na pintura senense, ela sente mais o influxo da pintura bizantina, mesmo da arte gótica do norte da Europa. Ela é uma arte muito dedicada à representação das texturas, ao desenho linear muito sofisticado. Ela vai um pouco na contramão da arte do Giotto, que é essa pintura que representa mais as figuras sólidas, enfim. Tem aquela coisa que é muito divertida de se falar, que é todos os quadros do Giotto parece que as pessoas são todas de massinha. A pintura sienense é um pouco diferente disso, ela está preocupada com outras coisas. Tem como você pode dizer que ela é mais retardatária, né? Que ela é mais conservadora. Na verdade não, mas essas são ideias que a gente joga de um jeito um pouco anacrônico. Mas é muito bonito. Esse aqui tudo é do Duccio. O que eu mais gosto, tem o Simone Martini, cadê o Simone Martini? Que tem coisas maravilhosas. Acho que não tem muito Simone Martini aqui, porque ele deixou a maioria das coisas dele em outras regiões, né? O quadro mais famoso dele está em Florença, ele tem os afrescos em Assis, mas também tem os afrescos em, sei lá, algum outro lugar. Assis, acho só. Enfim. Não, tem o afresco dele em Siena, né? Isso aqui é maravilhoso. Esse é o Simone Martini. Eu não tenho livro deles específicos, né? Separados, é uma pena. O meu favorito, claro, que é o Pietro Lorenzetti. Acho que não tenho. Tem. Pietro Lorenzetti é o meu favorito desses daí. Gosto muito. E o Ambrogio Lorenzetti, que eu também gosto muito. Que é enfim, também muito importante. Tem aquele quadro maravilhoso do bom e do mau governo, tal, em Siena. Acho que tem um livro sobre os afrescos dele. Enfim, depois eu mostro. Não é um livro, é uma revista. Tem um catálogo de exposição muito bonito, que foi publicado há uns meses atrás, pouco tempo atrás, que é acho que faz um ano, na verdade, que é o catálogo da exposição que teve no Metropolitan, de pintura sienense. Não tá caro, tá tipo R$140 na Amazon. Eu tô quase comprando, sempre quero comprar. Mas não comprei. E aí vai ter o link aqui na Amazon, vocês podem ver. Se comprarem, me digam se é bonito ou não. E se tiver uma alma boa assistindo esse vídeo, que tá grata de toda a grande quantidade de informação que eu estou compartilhando aqui e acha que eu mereço ganhar esse livro, ele também tá na minha lista de desejos na Amazon. Então você pode comprar e eu ganho o livro. Eu cheguei a comprar esse livro na Amazon, só que o que aconteceu? A Amazon tava com uma palhaçada de... Você comprava na pré-venda. Eu comprei na pré-venda. Eu comprei, assim, muitos meses antes de abrir a exposição. Eu queria muito o livro. Comprei na pré-venda. Aí, ok, lançou o livro. Não envia. Foi uns 6 meses. Aí eles mandam uma mensagem falando, cancelamos o pedido porque não temos em estoque. Legal. Cara, daí um mês depois aparece eu tinha colocado na minha lista de desejos, aparece um negócio em estoque. Aí eu quero comprar, mas eu tenho, assim, aquela coisa de tipo, tá, vou comprar essa desgraça, eu nunca vou receber essa merda, entendeu? Nunca vou receber essa merda. Então eu fiquei irritado. Eu recentemente comprei um livro na Amazon também, que era o catálogo da exposição que teve do arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Comprei 2, comprei pra mim e pra um amigo. Fiquei esperando e nunca de mandar. Aí cancelam o negócio. E é uma merda, porque você compra meses antes, do jeito que tá a nossa moeda, o negócio desvaloriza. E não adianta eles pagarem o mesmo valor, porque já R$300 numa época, daqui um ano, R$300 não é a mesma coisa, entendeu? Então eu fiquei puto. Então eu quero comprar o da pintura senense, mas com aquela raiva assim de, e se eu comprar essa desgraça e não enviarem? Vou ficar na mesma merda que eu tava antes? Então, se alguém quiser, você pode comprar pra mim, porque eu não vou saber que você comprou, eu simplesmente vou saber só quando chegar, entendeu? Então, se comprar e não chegar, eu não vou sofrer, entendeu? Tô sendo muito cara de pau, gente, desculpa. Tem que parar de ser assim. Aí temos mais um aqui maravilhoso dessa série. Essa aqui mudou a diagramação da capa, ficou mais bonito. Que é da pintura em Lombardia, o Trecento.
Cara, é um tema bem específico, tem grandes pintores, tem muita coisa nesse livro que é totalmente X, que você fica pensando como é que isso... Por que alguém tirou foto disso? Que coisa horrorosa. Mas é lindo, né? A diagramação é linda, o livro em si é lindo. Mas é um livro legal. Onde eu comprei? Estão preparados? Onde eu comprei? Comprei na Shopee. Apareceu pra mim na Shopee essa desgraça e eu comprei. Foi caro. Não foi caro, foi Não, foi acho que R$200. Sei lá, na época eu ganhava bem, né? Hoje em dia eu não ganho mais tão bem. Tanto que eu tô aqui mendigando nesse vídeo. Mas ganhava bem, aí comprei, assim, sem pensar. Porque eu adoro essa editora, a Electa. É difícil achar os livros dela, não é toda hora que aparece um livro desses à venda. Muito menos na porra da Shopee. Mas apareceu. Assim, eu não sei o que eu fico mais em choque, assim. Eu ter comprado esse livro na Shopee, é uma pessoa que vendeu achando que alguém ia comprar isso aqui na Shopee. Tipo, alguém ia abrir a Shopee, ia ver um livro sobre pintura do século XIV na Lombardia, em italiano, um livro que custa 200 e poucos reais, e falar, vou comprar isso. Mas sim, essa pessoa existe, sou eu. E, enfim, se você foi a pessoa que colocou esse livro à venda na Shopee, prazer. Nós nos complementamos. Enfim, o livro é bem bonito. Eu vou ter que tirar esse negócio, que senão vai dar merda. Isso aqui é um papel, né? Não posso ficar segurando com a mão. Eu tenho um problema de suar muito na mão, né? Então eu tenho que tomar 1000 cuidados com tudo. Não posso ficar segurando muito que a coisa vai desmanchar. Livro bonito. Cadê? Deixa eu achar aqui o negócio. Mas tem umas coisas meio X, entendeu? Umas coisas meio foda-se. Eu usei pra fazer uma TCC. Tinha coisas interessantes. Tipo, que porra é essa, sabe? Sei lá que porra é essa. Mas tem coisas bonitas. Principalmente tem as iluminuras medievais, que são muito bonitas, as iluminuras dessa época. Tem um ensaio famoso do Otto Percht, que é o cara que escreveu este livro aqui, que eu estava mostrando, que é sobre como o naturalismo da pintura europeia desse fim do período gótico provavelmente surgiu na Itália, na corte de Milão, né, a corte do Gian Galeazzo Visconti, corte dos Viscontis, e, enfim, ele dedica... São bem bonitas essas iluminuras medievais. São as famosas horas... tem o nome, as horas de Visconti. O Officio do Visconti. É um negócio importante. E, enfim, o que eu tô falando? Mas são importantes esses manuscritos medievais e tal. Tem um capítulo aqui sobre mapas também, uma coisa meio aleatória. Um livro meio aleatório, né? Não sei se precisava ter comprado, mas eu comprei. É um livro bonito. Agora vamos pro último livro, prometo. Que é... Vou ter que colocar as coisas aqui, depois eu guardo direito na caixa. Que é esse monstro. Esse é o volume da pintura no Vêneto no século XV. Que é a parte que eu mais gosto da história da pintura italiana, minha parte favorita, meu momento favorito da coisa. É um box, vem 2 volumes. Cada volume é 50 anos. Então, o primeiro volume 1400 a 1450, segundo volume 1450 a 1500. É lindo, é absolutamente lindo. Cada capítulo é de um autor, então é um capítulo para cada cidade da região. Não tinha tantas cidades naquela época, então funciona. E é lindo. É muito bonito. Paguei muito caro nessa desgraça. Eu só comprei porque eu tinha que fazer pro meu TCC, tinha que usar pro meu TCC, não tinha nenhuma biblioteca aqui no Brasil, aparentemente. Eu tive que importar, foi muito caro. E eu tive que pedir pro meu amigo enviar numa caixa da Itália. O livro é muito bonito. Vou pegar só um volume pra mostrar, não tem como mostrar os dois, porque é meio... Tenho medo de... Eu tenho que tirar esse negócio. E, enfim. É muito bonito. Mas... Olha a bagunça que eu faço pra fazer esses vídeos, né? Mas... Eu tive que comprar, dá muito caro, eu comprei no eBay. Eu paguei metade do preço dele à venda. Assim, um desconto. Mesmo assim, a metade do preço quase me faliu. Eu tinha dinheiro guardado na minha bolsa e tal. Mas foi caro. Não tem muitas figuras coloridas e tal. Ele é mais pelas... Como é que se chama? Pelo texto mesmo, e, enfim. E tem muitas obras aqui que estão ilustradas. Nossa, minha cadeira faz barulho de um jeito que me deixa... eu vou jogar essa cadeira da janela em algum momento do meu YouTube, do meu canal do YouTube. Vai ser no momento que eu vou ter que
uma quantidade de views que talvez me pague alguma grana. Eu vou abrir a janela, vou virar a câmera, vou jogar a cadeira da janela. E vou jogar o microfone, vou jogar o celular também. Vou jogar tudo que envolve tecnologia. Vou ficar só com os livros. E eu vou ficar muito feliz depois que eu fizer isso. Mas enfim, o que eu queria mostrar? Antes da cadeira começar a fazer barulho e me desconcentrar. Tem imagens muito bonitas, mas ele é muito importante pelos textos e pelo fato de que ele ilustra muita coisa que nenhum outro livro ilustra. Nenhum outro livro ilustra. Principalmente, enfim, obras menores. Tudo bem, tem coisas absolutamente horrorosas no meio dessa brincadeira. É que tá no segundo volume, eu não vou mostrar pra vocês. Mas tem umas coisas horrendas, assim, você fala, puta que pariu. Existiam pintores medíocres no Renascimento italiano. Mas, aí eu vou pegar o outro volume e mostrar também, foda-se. E ele tem capítulos para cidades, mas ele tem capítulos temáticos também. Tem esse capítulo super legal que ele reconstrói o que a gente chama em italiano, eu vou falar disso em algum momento, os teleri, em veneziano, né, teleri, que são esses ciclos de pinturas históricas que eram feitos para as confrarias das diferentes confrarias e sociedades daquela época. Vários se perderam. Napoleão, quando chegou em Veneza, tirou muita coisa do lugar e as coisas se dispersaram e tal. E tem um capítulo que vai reconstruir isso. Tem muita coisa que se perdeu. Todas as pinturas do Palazzo Ducale de Veneza, que foram feitas no século XV, e assim, milhares de pinturas. A gente tem os registros, a gente tem até algumas poucas imagens, alguns poucos esboços disso. Todas elas foram queimadas em 1566, acho que é 66. E aí vem todo um novo ciclo de pinturas. Então tem muita coisa que se perdeu também. A gente esquece isso, né? Tem muita coisa que não chegou até nós. Esse livro, eu acho que não sei se esse volume é no outro. Tem um capítulo bonito sobre os desenhos também. Pouca gente associa o Renascimento veneziano a desenhos. Normalmente se pensa em desenhos quando se pensa no Renascimento florentino. Mas também, venezianos também sabiam desenhar muito bem. E, enfim, é o que eu mais gosto, pintura veneziana, morei lá, né, então esse é o que eu me divirto, é a minha brincadeira, né, meu negócio. E aqui tem o segundo volume é o mais, tem as coisas mais bonitas, tem todos os retábulos do Giovanni Bellini, tem as coisas do Antonio da Messina, tem uma série de pintores muito bons nessa época. Enfim, tem que conhecer, gente, tem que não tem como recomendar esse livro, porque assim, gente, matei pra conseguir comprar isso aqui, é um livro raro. Não é raro de ser raro, assim, não é antigo, é um livro, sei lá, 1990, mas deve ter tido uma tiragem muito baixa. Eu acho que esse é o tipo de livro que é feito pra ficar em biblioteca. E eu não achei a versão econômica dele, nem sei se foi feita a versão econômica. Então eu tive que comprar a versão cara. É um livro bonito. Ele não é um livro como eu disse, é um livro de texto, não é um livro de imagens. É um livro muito bonito, tem coisas realmente estupendas, né? É isso, o Renascimento italiano ele é infinito. Você não tem como esgotar o que existe, é muita coisa. Tem um quadro que eu amo, deixa eu ver se eu acho. Esse aqui é maravilhoso, né? Também é um quadro de Vicenza, uma cidade pequena na Itália. Um cara chamado Bom Concílio, ninguém nunca ouviu falar. Quadro lindo. Lembro que eu fui no museu e fiquei, nossa, que quadro lindo. E não tem foto, você não acha foto em livro. E aqui tem as coisas horrorosas que eu falei, tem umas coisas absolutamente horrorosas. Isso aqui cara, isso aqui parece filme de terror. Que porra é essa, né? Horrível. É de um cara aí de Verona. Isso aqui parece pra mim sei lá, foda-se, vou começar a viajar demais, não é mais. Enfim, tem umas coisas horrorosas. Umas coisas muito medíocres. E aí você percebe que você chegou no fundo do poço, quando você tem que gastar uma grana absurda pra um livro enorme, e só quando você tem esse livro que você começa a achar coisa feia. Porque é isso, o Renascimento é essa coisa maravilhosa. Olha os desenhos aqui que eu tava falando. São divinos, né? Enfim, até esses desenhos mais de estudo são muito bonitos, né? Acho que acaba o vídeo agora. Esqueci. Acho que não tem mais nada pra falar. E no final ele vem com um dicionário dos artistas e, enfim, é muito útil. Ai, meu Deus, tô exausto. É isso o vídeo, gente. Renascimento, é isso. Não sei se deveria ter dividido esse vídeo. Não sei. Sinceramente, não sei. Não sei se deveria ter... sei lá.
acabei fazendo tudo junto. Acho que ficou cansativo, mas é isso. Vocês podem assistir 20 vezes sem juros, não tem problema. Talvez eu tenha ficado um pouco exausto no final e falado muito mais atrocidades do que eu tô acostumado a falar. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, enfim. Vou deixar isso aqui no YouTube, sei lá por quanto tempo. É pra ficar uma de referência, pra ficar de referência, entendeu? Você quer começar a ler sobre o Renascimento? Aqui você tem aí uns 20 livros, sei lá quantos livros foram. Aí que eu comentei e dei meus palpites. É isso. Renascimento italiano. Muito legal. Então, tchau, gente. Até mais e bababá, bababá. Tchau. Ah, eu morri.